Fala, galera! Começando mais um episódio do podcast Papo de Campo e hoje recebendo Renata Risse. Renata, obrigado por você estar aqui comigo. Toca aqui, meu. Ó, beleza. Parceria, né? Parceria. Você dá trabalho, mas é parceria, hein? Não é Olha, eu já falei por aí que dar assistência para menina é legal, mas também dá trabalho. Dá Tá? trabalho, mas é bom. A menina é mais bom. caprichosa, Mais não é? caprichosa. Nossa, Renata, um monte de gente que vai estar vendo esse nosso podcast, esse nosso conteúdo, que na verdade, deixa eu te explicar. Isso aqui surgiu há algum tempo atrás, a gente já estava com ideia de fazer essa rodada de discussões, de conversa, de assunto, às vezes tendo algum convidado de fora, às vezes nós mesmos aqui abordando algum assunto que a audiência, que o pessoal que me segue pergunta lá, me fala sobre gestão, me fala sobre pastagem, me fala sobre não sei o que lá. Isso cria um contexto. E o podcast é uma coisa bem descontraída, é muito legal bater um papo, ter erro, volta, né? Então, a gente já está com alguns episódios que passaram, e a nossa ideia de podcast é que toda terça-feira, às 19 horas, vai para o ar um episódio. Isso é que é legal, é um formato novo que está se popularizando no mundo inteiro. Eu estou muito feliz de ter você aqui, porque não só para talvez algumas pessoas não saibam, há algum tempo já eu trabalho junto com você, presto consultoria, mas o que eu falo, que eu estou muito feliz, que eu fico realmente lisonjeado, até de te receber aqui para a gente fazer esse bate-papo, é porque eu adoro a tua história, a tua pegada, o teu jeito sertanejo, e tem muita gente que conhece. Você é uma personalidade no Brasil, principalmente no mundo do cavalo. Tem gente que não te conhece. Conta para mim, fala para a galera que não te conhece, ó, essa câmera aqui, você pode olhar para ela, você pode olhar para mim, do jeito que você quiser, mas você mexe com cavalo, a tua vida foi feita com Sim, cavalo. trabalho com cavalo. E aí? Só falar primeiro. Ah. Você me convidou, mas eu acho que eu que me convidei para vir aqui, né? Falei, Você Marcelo, eu quero. Quando você quero, fala assim, eu quero, você não né? tem vergonha, isso também é uma Não, outra eu pegada. tenho vergonha, eu tenho, mas todas as suas roubadas eu tô Tá junto, né? dentro. Tudo que você fala, vamos fazer, eu vamos embora, né? Eu adoro isso daí. Eu gosto da identificação que a gente tem. E aí, conta a tua história no mundo do cavalo. Primeiro, assim, você desde pequena foi apaixonada por cavalo? Como que é que aconteceu isso daí? Ó, até a questão da fazenda, eu acho que eu ia para a fazenda de criança só para andar a cavalo. Ah, é? Eu não. O negócio era estar na fazenda, nas férias, tudo para andar a cavalo. O negócio meu é o cavalo, sabe? Assim, minha paixão, desde criança, eu Você ia sabia. pro campo com a galera, com os Sim, peões. Teu pai andava a cavalo também? meu pai não Saía? andava a Não cavalo, andava meu a pai andava cavalo. de moto. De Moto, moto? trator, caminhonete, a gente. Trator, né? Porque a vida do teu pai é Meu pai cavalo, teu pai é é o trator. trator, exatamente. É o trator de esteira, é o trator de Meu pai é roda. apaixonado por maquinário, essas coisas, né? Trator, máquina, essas coisas. Agora, eu não, sempre foi o cavalo. Tipo, pegava um cavalo lá e achava uma árvore quebrada no meio, queria pular os pau da árvore, sabe? Sempre inventando moda com cavalo na fazenda. E como que isso aí virou uma profissão, Renata? Porque uma coisa é a gente gostar de ir para fazenda, é a gente falar, não, eu tenho um cavalo lá, o pangaré, sei lá, o gigante. Eu tinha um pônei não, petiço que me deram. Chamava gigante, mas era um petiço. Eu andei muito a cavalo quando era pequeno, mas eu não fiz uma profissão disso. E você fez, né? Então, como que surgiu essa história de fazer a Renata profissional do equino? Assim, eu sempre soube que tinha que ser cavalo na minha vida. Sabe aquela história que você já nasce, assim, desde criança, fala assim, não, eu vou trabalhar com cavalo, minha vida vai ser com cavalo. Um negócio muito louco, assim, não passava outra coisa na minha cabeça, tipo, ser doutora, ser, sei lá o quê, né, arquiteto. Uhum. Não, era coisa que eu tinha que trabalhar com cavalo. Aí eu acabei indo fazer faculdade de veterinária, né? Falei, cavalo, Tá ali no veterinária. meio. Mas eu fiz 6 meses, acho que, de faculdade. Falei, não é desse jeito que eu quero o cavalo. Eu quero estar em cima do cavalo. Não quero Montando, estar no cavalo. exatamente. Não quero estar mexendo, eu quero estar em cima montando o cavalo, entendeu? E aí comecei a fazer, tinha uns cursos aqui em Prudente, eu fazia um curso ou outro. Umas... Prudente sempre foi uma referência também nesse Sim, universo, né? sim. Hoje eu não sei se ainda é tanto, mas na nossa época, muito tempo atrás, era o lugar do cavalo. Prudente era a capital do quarto de milha, né? E aí tinha muita prova de apartação aqui, que eu faço rédeas, não faço apartação, mas é o que tinha e eu gosto de. Qualquer coisa com cavalo eu gosto. Falar, vamos fazer uma prova de tambor, vamos fazer uma prova de apartação, E vamos você fazer uma começou com qual dessas daí? Eu comecei, na verdade, de criança, fazendo hipismo. Que legal, eu fiz hipismo. Renata, eu fiz hipismo. Mas você sabe o que eu mais lembro? Era que ia uma Kombi, a gente ia de Kombi, que passava recolhendo a molecada, ia no quartel em Dourados,
Dourados tem um Ah, lá quartel em que é cavalaria, Dourados, né? Que é tá. cavalaria. É, E a gente fazia hipismo lá, quando eu tinha, sei lá, 12 eu anos. Eu e também, minhas irmãs. exatamente. Puta, chegamos a dar uns pulos lá. Ô, hipismo é foda que tem que andar fazendo assim, não é? É, trote elevado que chama. Aí, ó, nem sei É, nada disso daí, mas eu fiz. E aí você começou pelo hipismo. comecei pelo hipismo. E assim, sempre falo isso, o hipismo é uma coisa muito boa para a equitação da gente, sabe? Até que você vai para outra modalidade depois, Hum. mas você fazer o hipismo, fazer um adestramento, te dá muito a equitação, sabe? Montar direitinho, com a postura correta, é muito legal. Só que aí eu também falo assim, mas eu quero um negócio mais western, eu queria pôr chapéu, eu queria pôr... Eu quero adrenalina Você nesse entendeu? negócio. Ah, É. Aí eu não, fazia aula, né? Meu pai nunca me deu um cavalo, minha mãe nunca, imagina, cavalo, tá doida, né? Cavalo que eu ia ganhar, acho que era um carro, uma moto, sei lá o quê, nunca cavalo de... Aí então fazia aula de pismo. Aí começou, aqui em Prudente tinha muita prova de apartação, tal, e eu conhecia o pessoal, a galera que tinha os cavalos, sabe, os proprietários, donos de aros aqui. E aí eu ia nas provas, às vezes eles me emprestavam um cavalo para fazer uma prova, entendeu? Então assim, porque meu pai falou, não, esquece cavalo, não vai ter cavalo. Então, começou aí uma vez veio um treinador americano chamado Bob Loomis, que é treinador de rédeas, campeão, super campeão até hoje, super veio aqui famoso, para o aqui Brasil, em aqui para Prudente, veio para Prudente. Prudente. Ah, E aí eu fiz um curso de rédeas, e aí eu me apaixonei. Falei, olha. não, é isso aqui que eu vou Mas querer. até ali você estava no quê? No colegial? Que fase que era essa daí? Ah, isso aí era colegial ainda, era Colegial e colegial. tô indo atrás. Ó, é É, cavalo ainda, cada dia mais, fazia um hipismo, indo atrás das rédeas. exatamente. Aí quando acabou a faculdade, acabou não, quando eu larguei a faculdade, eu agora vou atrás de aprender 6 meses, Renata. 6 meses. 6 meses, falei, não, Ah, não dá mais, não ah, dá mais. ó, Eu você quero... tem muito diploma na parede já, porque o tanto de troféu que você já ganhou, fica tranquila, não precisa de diploma Mas de para minha mãe isso aí faculdade. pesou, de eu ter deixado a Pesou? faculdade, ela não Ah, queria. Meu pai achou o máximo, né? Meu pai, o ah. máximo achou o máximo. E a minha mãe sempre quis que eu tivesse um diploma, né? Ela Hum. queria que eu tivesse um diploma, mas não aconteceu. Enfim, aconteceu outros troféus, outras Outros. coisas aí, mas o diploma da faculdade E não, aí você foi, tá? E acabou a faculdade, não peraí, acabou a faculdade, larguei. largou a Aí eu faculdade. comecei a fazer estágios aqui no Brasil. Hum. Fiz alguns estágios com grandes nomes da Rédeas, entendeu? Primeiro lugar, E aí você já saiu de casa para fazer estágio. aí ia ficava uma semana, Ah, voltava, tá. ia ficava, sei lá, 15 dias, voltava. Aí fui o negócio tomando uma forma assim, falando, não, é isso aqui que eu quero mesmo. Tá. Para minha família é muito difícil, porque eu é filha mais nova, né, mulher, indo assim. Mas minha mãe sempre ia me acompanhar nos lugares, conhecia quem ia ficar, sabe, esse tipo de coisa. Ah, E foi indo num ponto que eu falei, eu quero isso aqui de profissão mesmo, eu quero um negócio sério, né? Aí eu trabalhei com um casal, chama Eduardo Ribeiro e a Wendy, eles moram nos Estados Unidos, a Wendy é americana, Eduardo ah. é brasileiro, eles moram lá hoje. E também trabalhei com outro casal, o Carlos Deleu e a Lori, que também é Ah, o Deleu, eu Deleu, conheço ele então, demais. Deleu também, trabalhei com o Deleu, Aqui no Brasil, quando ele estava ou lá nos Estados Unidos? trabalhei aqui, trabalhei Ah, com o Jango aqui, que tá. também é um grande nome, trabalhei, o Jango acho que foi um dos primeiros que eu fui, depois fiquei com o Deleu e com a Lori, depois com o Eduardo Ribeiro e na Wendy, e aí acabou que eles arrumaram um contato para mim nos Estados Unidos com quem eles trabalhavam, tinham trabalhado lá, que era padrinho de casamento deles, que é o Doug Milholland, que também é um Hall da Fama nos Estados Tá. Unidos, sabe? É um super Aí já focado na rédeas, no caso. só rédeas daí. Já Já definiu. Tá. Agora defini, o meu mundo é rédeas, cavalo, mas dentro do cavalo é é rédeas. rédeas. Ah, Até porque, Marcelo, assim, eu gosto muito, por exemplo, da apartação. Eu gosto da coisa com o boi. hum. Só que meu pai me cortou tudo de jeito. Meu pai na fazenda, o boizinho, o cavalo. Não. Você sabia que quando eu estava na faculdade, igual muita gente, tem gente que me vê hoje indo para fazenda de tênis, até assim, ah, Marcelo vai de camiseta, consultor que vai de camiseta e de tênis, acho que só tem eu, né, que também não tem vergonha de ser Mas zoado na porque o internet. povo acha que você tem que estar de chapéu, de fivela e É um de bota. estereótipo, É, né? exatamente. E na faculdade eu tive também, eu fiz veterinária em Prudente e É. teve a fase do estereótipo do agro, né? E chapéu, e põe a fivela, tenho foto, uma hora eu vou te mostrar. Mas e aí a gente estava naquela lá, pô, talvez vamos laçar, vamos fazer um negócio. Primeiro ano, na primeira férias de julho do primeiro ano, eu e um grupo de uns amigos, vamos para a fazenda do meu pai, não sei o que lá. Não, porque lá tem um lugar para construir uma pista, daí ó, tem umas lascas de cerca. Eu lembro, Renata, da gente desenhar a pista no papel, calcular quantas lascas ia usar, e não sei o que lá, e com um cavalo comum mesmo, cavalo lá da fazenda. Foi chegar lá na fazenda, meu pai olhou o negócio e falou assim, ó, não.
Igual o meu, Minha não. posição do cavalo, a tua foi dali pra frente, a minha acabou ali, ó. Nunca surgiu a pista. Foi a melhor coisa que aconteceu na sua Não, vida, e aí, né? graças a Deus, porque daí eu segui a minha carreira e hoje, graças a Deus, tem uma colocação muito boa aqui. Mas você foi persistente, você foi atrás e fora de casa. Teu pai não te deu a condição ali, você falou, não, eu vou. Aí foi Vou para atrás, vou Rédeas. atrás. E assim, uma coisa engraçada, tipo, no colegial, todas as minhas amigas, estudando objetivo, todo mundo ia fazer um ano fora, né? Fazia intercâmbio. Eu falava, gente, imagina, eu nunca vou sair de perto dos meus pais. Nunca, eu vou morar aqui o resto da vida, entendeu? Ah, E meus irmãos, tinha irmão que queria morar fora, mora tudo aqui hoje. E eu, que nunca quis sair, saiu. saí, nunca mais voltei. Voltei. Você foi para os Estados Unidos treinar com esse cara, então, Fui para os daí. Estados Unidos treinar com esse cara, eu fui para ficar um ano, fiquei 3. Sério? Eu fui de estagiária, ele me convidou para trabalhar, eu acabei trabalhando lá 2 anos, aí eu decidi voltar. Mas eu teria uma carreira lá, entendeu? Mas eu acabei, por coisa de família, tudo, eu acabei resolvendo voltar. E aí, Aí voltei, eu voltei, vou começar a. Qual é o caminho natural? É competir para criar autoridade. É muito legal hoje essa história de criar autoridade, porque eu tenho falado para o pessoal da mentoria, para o pessoal que faz o meu treinamento. Eu falo, gente, uma das coisas legais do programa de mentoria, de treinar pessoas e de falar, pô, você pode crescer, né? Porque a gente vem falando, passando dica, até usando a rede social, mas eu falo assim, a gente precisa criar autoridade. A autoridade vai gerar negócios. A autoridade vai gerar demanda da parte de uma outra pessoa. Como que você construiu essa... Porque você hoje tem uma carreira consolidada, mas qual é o caminho normal? Era já tentar falar, vou caçar cavalo de alguém para ir treinar, ou vou competir, começar a fazer meu nome? Qual foi a tua estratégia quando você então, voltou dos Estados Unidos? quando eu voltei, na verdade, eu queria montar um centro de treinamento, que Ah, também, na época, eu fui barrada, né? tá, porque tinha que ter algum lugar Tinha que ter para... um lugar, exatamente, não tinha nada, tinha que ter um lugar. Aí eu fui trabalhar com um amigo meu, um outro treinador, Gilson Vendrame. Eu fiquei um tempo trabalhando com ele lá, entendeu? Montando com ele. E eu tinha uma égua minha, que tinha sido treinada aqui, que eu tinha comprado de potrinha, assim, e ela tinha sido treinada por um amigo meu, Thiago Boixá, e tinha ido muito bem nas competições. Ele tinha ganhado o Ponto Futuro, que era a prova mais importante, que é a prova mais importante do cavalo. E aí ela estava descansando aqui. Aí, então, assim, eu já tinha essa égua, eu estava trabalhando nesse rancho desse amigo meu, eu levei essa égua para lá para eu poder montar. Essa égua estava solta no pasto. Eu peguei essa égua e falei, não, vou começar a voltar a montar essa égua, né? E aí essa égua deu sorte, assim, deu... Primeira prova que eu fui com ela, uma prova grande, que também é o Derby, eu ganhei com o essa égua, Brasil? no Brasil. Ah, Eu ganhei com essa égua. Tipo, a minha primeira, acho que foi uma das primeiras competições aqui no Brasil, ou se não foi a primeira, ah, eu ganhei. Então, assim, é o que você falou, já dá um nome, opa, ganhou uma prova grande, já legal. deu aquela. E na época, mais ainda, porque era mulher. Nenhuma mulher tinha ganhado. Olha lá, sério mesmo? Não tinha nenhuma mulher. Tinha trabalhado a Wendy, que era americana, e a Sim. Lore montaram aqui, mas ninguém tinha ganhado uma prova de, de, De de, peso tantos- dessa é, de daí. tanta expressão. Nossa, aí virou Olha até. aí, compete homem com mulher? Não tem aquela Não tem. categoria até hoje ou não? Ah, que massa! Muitas vezes eu vou nas competições, só eu de mulher, Ah, na categoria profissional, que a gente fala. Na ah, categoria amador, que são os donos de cavalos, que sim. montam no final de semana, aí eu acho que tem até mais mulher que homem. Ah, Mas no profissional hoje, normalmente sou eu e fala uma os coisa caras para lá, sabe? até fugindo do nosso script, que nós temos aqui uma cola na conversa, porque eu não entendo. É, desse mundo de atividades do cavalo, quais são? O que tem? O equitação, falamos, tem lá, hipismo, Tem hipismo. isso. Tem rédeas, o que mais Tem que tem? ré, tem apartação, Apartação, tem tambor, tambor. 6 balizas. Isso eu não sei, como que é? Vareta, assim, de ficar... Tem 6 varetas, você corre até 6 varetas, vem trançando ela, vai trançando e Ah, volta correndo. É tempo. tá. É tempo. Aí tem o laço. Laço de vários tipos de laço Laço também. de bezerro, aquele que você, laço de bezerro desce e amarra, tem o Sim. team rope, que é o laço em dupla, Dupla, essa cabeça, laço um lava o comprido, pé, Mato laço Sul. A comprido. galera faz muito, né? Tá bem em evidência o laço comprido. O que mais que tem? Tem ranch sorting, que já é uma coisa mais do campo, que eles têm 2 curralzinhos assim, põe um monte de boi assim, e você tem que tirar por número. Eles sorteiam lá E de no por Brasil, todas essas atividades, todos esses esportes aí do cavalo tem? Tem, tem. E, Tem e, e, a, tudo. e, a, e a pergunta é, até explorando esse lado que você é mulher, é, tem alguma dessas que você fala assim, é mais feminina, é mais masculina ou é uma questão de gosto? Todo mundo vai em todas?
Eu acho que todo mundo vai em todas. Ah, Eles não tem muito mulher assim, na verdade, mulher, eu nunca vi mulher laçando bezerro, que laça, desce e amarra. tá. Ah, Mas tem Bulldog também, agora que tem esqueci. Eu bulldog. tinha uns amigos meus de faculdade Exatamente, que tem faziam bulldog. Meu Bulldog. irmão ganhou um ano aqui um congresso de Sério? bulldog, Você conheceu o Zé Otávio? O Zé Otávio fazia Bulldog, que era da minha Zé sala. Otávio. Zé Otávio Folino, ele fazia Bulldog, eu lembro. Meu irmão fazia, eu tenho grandes amigos que começaram o bulldog no Brasil, que é o Edo Bernaschi, Ah, e o Caio, sabe? Então, assim, foram os caras que moraram nos Estados Unidos, negócio de bulldog, aprendendo lá e vieram para o Brasil. Eles eram os caras aqui no Brasil. É. Mas no laço tem uma categoria, eu acho que chama, acho que não, chama breakaway. Que as meninas vêm, elas laçam o bezerro, só que elas não descem. A hora que elas laçam, ele a alça, tá só, ah, tá bem, tá crescendo tá isso daí, não crescendo tá? Eu bastante, tenho tá? visto muita menina, porque a gente segue muita gente, acaba tendo toda aquela história do Instagram, e nesse mundo do agro, também é muita gente que gosta desses Sim, esportes. Eu vejo muita menina participando disso daí, tá muita. crescendo bastante. Que massa, cara. E aí, ganhou ou começou a carreira? Não, não é ganhou como sua carreira, né? Já estava feito Eu para já ele, você tá mexendo não, mais. não, ganhei e aí eu fiquei em evidência. Acho que saiu até no estado de São Paulo, sabe assim, foi um negócio por eu ser mulher, sabe, deu uma. O povo super falou a respeito disso aí. Aí para mim foi bom. E eu trabalhava eu trabalhava nesse lugar. Não, eu saí um pouco antes do Gilson Endrame e fui para Itati, onde eu morei, em Bragança Paulista. Eu treinava, quando eu ganhei essa competição, eu já não estava mais lá em Jundiaí. Eu estava em Bragança Paulista treinando numa hípica, Ah, num cantinho da pista lá. Aí eu ganhei essa competição, falei, eu preciso de um canto meu, não tem condições mais de tá. viver desse jeito, sabe? Aí foi um lado até de empreendedorismo, viu, Renata? Porque, pô, eu tenho que fazer o meu negócio. Foi isso daí? Meu pai ajudou, né? Tudo bem. Porque Meu assim, pai me ajudou. Não posso falar que sabe não. como foi o negócio com meu pai? Ah, Eu que procurei o terreno, tudo, aí eu falei assim, ó, o senhor deu terreno e casa para todos os filhos. Eu não quero terreno na cidade, eu quero esse terreno que vale até menos que o terreno na cidade, quando eu achei o lugar. Eu falei, o senhor constrói umas cocheiras, que é mais barato do que uma casa. nossa. E depois eu me viro depois para construir minha casa, entendeu? Então aí meu pai comprou o rancho, um pedacinho de terra lá, sem Sim. nada. Meu pai levou máquina de esteira, tudo lá. Ele fez a pista para mim. Olha, olha. Nossa, que meu pai ajudou muito, Ah, sabe assim, né? Aí fez as cocheiras e aí eu entrei para dentro. Eu morava no escritório da cocheira, pra você ter uma ideia. Eu morei muito tempo, era um quarto e um banheiro. Morei ali, entendeu? E tinha um outro lotinho, outra casinha pequenininha que ficavam os meninos trabalhando. e aí as pessoas começaram, tá, Renata Aí treina, eu vou mandar esse começava a ter cavalo, cavalo, né? exatamente. Aí começou a você ter, a criar forma, E, né? Os que têm e treinamento. esse cavalo que as pessoas mandam, naquela época ou hoje, não sei, é mais lazer da pessoa ou é negócio da pessoa? Como que funciona Tem os esse dois. mundo? Tem os dois? Tem os dois. Tem um negócio que a pessoa leva o cavalo para você treinar, para Ele você. quer pontuar, ele quer fazer o cavalo dele valer mais. Exatamente. Vale Tá, mais, ou uma égua ter pontuação, e depois os filhos, sabe, assim, sim. tal égua, tal, essa coisa, ou do garanhão. Tá. E tem a pessoa que quer montar também, Hum. que quer aprender, que quer treinar, entendeu? Quer aprender a modalidade. Aí tem esses dois, sabe, tem esses dois. Desde aquela primeira época você atendia esse negócio e hoje também é esse negócio. Naquela época, Marcelo, eu atendia mais essa coisa de fazer o cavalo. Ah, é? Eu fazia, eu sempre muito tímida, né? Tinha vergonha de conversar, então não tinha essa coisa com o amador que a gente chama, que é o cara Sim, que vai montar sim. final de semana. Eu tinha vergonha, não sabia muito me relacionar. Então era mais pegava o cavalo para treinar, competir e Hum. fazer o nome do cavalo, sabe, assim, para as pessoas. Aí quando eu conheci o Pedro, meu esposo, Sim. Pedrão, o Pedro é todo, né, você sabe, todo comunicativo, não sei o quê. Aí que veio esse lado mais de ter o cavalo do amador, que a gente fala, que é o cavalo para ensinar a Porque pessoa o a Pedro montar. também tem uma história dele dentro. Não é só ter Exatamente, o meu marido, não. É o meu marido faz a exatamente, mesma coisa que eu faço. A gente exatamente. trabalha junto. Tem hora É, que dá certo, né? Ou tem hora que você quer matar o Pedrão. não, já quis matar várias Todo vezes. dia. É que, na verdade, Todo dia de o manhã. Pedro veio do hipismo também, do hipismo e do adestramento, ele veio do clássico, Ah, né? ah, E aí a gente se conheceu, e aí ele já tinha laçado e tal, aí acabou que eu roubei ele pro meu lado, né? Eu falei, vem pra cá, e trouxe ele pra rédeas, entendeu? ah.
Mas assim, no começo era muito E aí ele difícil. ajudou essa parte do amador, então, Renata, a Ele crescer. gosta, na verdade, assim, ele gosta de dar aula, ele gosta de falar, ele. Gente, né? Ali não é só o Sim, cavalo. Eu quero exatamente. o cavalo, eu amo também, mas eu gosto da pessoa Ele junto. gosta de gente, ele gosta de estar no final de semana em casa, fazer a carne dele, fazer a comida que ele gosta, servir todo mundo. O Pedro é desse jeito, você É. conhece o Ô, Pedrão. Então aí começou a vir esse outro público pra gente. Sabe, os amadores querendo vir, ficar lá, e são bem acolhidos, sabe assim? Então, mas foi depois do Pedro, assim, antes eu era bem. e isso vocês estavam. Esse primeiro rancho foi num lugar, depois que você mudou para onde você É, está hoje, né? eu fiquei em Porangaba, acho que eu fiquei em Porangaba 18 anos. Bastante. 18 anos, era o rancho meu. Hoje a gente está num rancho alugado Uhum. em Itu. E tu. Itu, a gente Muda também? Por quê? É uma questão de regionalização muda, ajuda, ajuda Renata? bastante. Ah, Ali está mais próximo da capital, acho que. muita gente que tem o cavalo tá ali por É perto, quer dar uma exatamente, passada. Eu exatamente. não monto, mas eu vou ver meu animal. Tá fácil, né? Sim. Ou senão, eu vou montar e volto para São Paulo, porque tá perto também, né? Hum. Itu é perto de São Paulo. Então, fica. Tem Viracopos do lado ali. Se é uma pessoa de longe, eu desço ali em Viracopos, vou ali 40 quilômetros na casa da Renata e do Pedro, Já entendeu? resolvo Então, é tudo. muito fácil, entendeu? É, Então, localização. ficou melhor a logística ali pra gente. Das Ah, pessoas, tudo de vir visitar. cara, e que coisa. E quantos anos dá isso aí? São muitos anos em cima do cavalo, você ainda treinando e ainda competindo. Você compete todo ano. Você não Sim. tá só treinando. Não, Ah, não. Não, e eu amo competir, assim. ah, Quando eu tô lá dentro, parece que é outra pessoa. Eu gosto de estar ali dentro da pista, entendeu? ah. Eu gosto, é onde eu me sinto bem. Você se sente Me confortável sinto bem ali. competindo. Sim. Tudo aquela coisa. Quando eu era novo, eu tinha muita vergonha. Renata, hoje quem me vê hoje falando assim, o professor Marcelo tá aqui, ele fala, ele conversa desde o peão, conversa com o aluno, dá palestra. Eu era muito tímido quando eu era pequeno. E é legal eu ver assim, porque eu acho que cada um tem um desafio. Tem pessoas que não têm coragem de romper suas próprias barreiras. Eu tenho essa qualidade, sabe? Tipo, eu falo, eu conheço uma limitação minha e eu luto contra ela. Então, até a adolescência, por exemplo, eu fazia tênis, isso eu fazia. Não gostava tanto de esporte coletivo, olha que coisa assim, até por esse lado de medo de competir, de perder. Eu cresci numa situação confortável de casa, e aí, tipo, fazia os esportes, chegava na época da competição, não quero. Não sei o que lá. Eu comecei a competir nos Estados Unidos, quando eu fiz intercâmbio. Olha só. Lá nos Estados Unidos, eu tava até conversando E lá eles incentivam muito, né? O demais, o esporte. americano tem muito É. isso. Mas o que eu falei até com um amigo meu que eu estava conversando esse tempo atrás? Eu falei assim: olha que interessante. Tem muito a ver até com esse mundo do digital hoje em dia, que a gente fala hoje assim, pô, eu não estaria aqui hoje onde eu tô se eu não tivesse perdido o medo da câmera. E na verdade a gente não tem medo da câmera. A câmera não é um dragão, ela não vai pular em você, te atacar, te morder. A gente tem medo de verdade é de ser julgado. Então, Exatamente. a competição é a mesma coisa. Eu acho que eu não competia com medo de perder, e assim, mas ele perdeu, não sei o que lá. Era um reflexo, isso daí. Lá nos Estados Unidos, ó, eu paro para pensar assim, por que eu nunca competi no Brasil? Eu fui para lá com 16 anos, eu sempre fiz esporte, fiz um monte de coisa, mas eu não competia. E lá eu cheguei e fui competir. Lógico que o ambiente também promovia, mas aqui também. Lá eu não conhecia ninguém. Era mais fácil, Era né? mais fácil, não tinha parente, não Dar a tinha cara a primo, não sei o tapa. que lá. Não é engraçado isso daí? Depois eu voltei, aí eu fui começando a desinibir, eu fui perdendo essa característica. Ir para lá, sair da minha zona de conforto, sair debaixo do meu pai, sair debaixo da minha mãe, foi uma grande mudança na minha vida. E eu tô animadíssimo. O meu filho vai agora, no meio do ano, vai fazer intercâmbio. E onde que ele vai? Não sabe ainda, Não vai para os sabe Estados ainda? Unidos, vai estar lá Sim, no mas não processo de sabe. seleção, a gente está a 1.000 por hora com isso daí. Eu que estou, né? Porque eu passei a minha experiência foi muito boa lá fora. Então eu tô assim em êxtase pensando, torcendo para dele também ser tão boa. Mas e é muito engraçado isso daí, porque o Theo, eu acho que ele vai se dar muito bem, porque ele já não tem essa vergonha que eu tinha. Teatro da escola, Já ele faz. vai fazer teatro, faz apresentação, faz aula de música, violão, canta. Eu Ele já vai vi no vai lá Instagram, na é? frente cantar. Cantou Nirvana esse dia. Pô, que massa, teve uma apresentação. Faz aula de canto com a Adriana Cavalcante, faz aula de violão com outro cara. Oh, vai ter apresentação. Pô, ele vai. Eu não fazia nunca isso daí. Mas então competir nunca te inibiu.
Na verdade, assim, eu também fazia de criança balé, apresentação, essas coisas, sempre fiz, né? Ah, E eu sou muito tímida. Sou muito tímida. Quando eu tô ali no aquecimento, às vezes, os dias antes de treinar, eu não gosto que ninguém fique assistindo meus treinos, até sabe? hoje. Até hoje. Ah, Não gosto que ninguém fique assistindo. Eu treino no horário, assim, às vezes de madrugada é o horário que eu mais vou treinar, que é a hora que não tem ninguém, caramba. sabe? Fico Ah, acordada à noite para montar de madrugada meus cavalos com mais calma, mais focada, tal. Mas a hora que eu tô arrumado, meu cavalo tá bonito, eu tô em ordem, tô pronta para entrar, pronto. aí eu quero que todo mundo tá lá me olhando. Eu Agora fico vem. torcendo para estar lotado, sabe? Assim, fala, não, tomara Ah, que tenha aquela adrenalina não te inibe, ela te não, não, motiva. motivo, eu quero estar lá dentro. É Olha que legal. engraçado isso. Renata, e o mundo do cavalo, ele tem tudo a ver com o agro, né? Que a gente está aqui, ó, papo de campo, tudo. Mas hoje você toca fazenda. Sim. E como que foi essa história? Meio de Porque, surpresa, bem né? de surpresa, mas todo esse tempo você não estava com o seu pai na fazenda. Eu conheço a tua história, a gente trabalha junto. Você estava lá, cuidando da tua vida do cavalo. Sim. Ia fazendo, teu pai tocava, as coisas andavam, tudo. E hoje você pulou para dentro. Como que foi essa transição de vir para a fazenda e mesmo trabalhando com cavalo, fazenda virou uma novidade para você, do jeito de tocar mesmo. Como que foi isso daí? Não, sim, eu nunca imaginei que eu fosse tocar, nunca passou pela minha cabeça tocar fazenda. Nunca, assim, eu sempre tive minha vida com os cavalos para lá e eu fiquei acho que uns 14 anos sem ir na fazenda. Sem ir. Sem ir. Eu acho que eu fui um dia buscar umas éguas lá, minha. Ah, Minha não, que era do filho de um cavalo meu e não estava usando. Fui lá buscar essas éguas, assim, fui lá dormir e voltei no outro dia embora. e por quê? Porque era do tipo assim, meu pai é italiano, já que eu não posso apitar, também não vou ficar. Ou não, era. Não, não era por causa disso, é porque é minha vida com cavalo, E entendeu? era longe, E né, o Renata? cavalo demanda muito, sabe, esforço todo dia ali, não tem sábado, não tem domingo, não tem nada. Ah, Então não dava para eu ficar saindo para ir para fazenda. Eu gosto de fazenda, entendeu? Mas eu tinha percebido que eu gostava dos cavalos da fazenda, eu não sabia que eu gostava da. Nem tinha ideia do tanto que eu gostava de fazenda, sério? entendeu? Não sabia. Eu achava que era por causa dos cavalos, aí eu tinha minha vida com os cavalos e. Mas não tinha um envolvimento de pensar na pecuária em si. Não, não, de jeito nenhum. Aí eu fui para a fazenda. O Pedro, em 2018, se eu não me engano, ele queria, porque queria passar um carnaval na fazenda. Porque minha família sempre vai no carnaval para fazenda. Tá. Mas vão e fica em volta da sede ali. Toma Na sede, cerveja e faz churrasco. churrasco, piscina, Ah. não saía para andar 10 metros ali, sabe, de volta da casa, ali do pomar, das coisas. Aí o Pedro, não, eu falei, Pedro, mas eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu falei, a gente vai sair do meio do mato aqui para entrar lá no meio do mato, sabe? Assim, Eu sou assim mesmo. é o meu Ah, pensamento, eu não quero ir. Não, eu quero ir, vamos, vamos. Fui. Só que aí eu não fiquei na sede ali, né? Eu vou fui, andar a eu vou andar a fazenda. fazenda. Faz 14 anos que eu não ando a fazenda. Eu vou andar a Não, e fazenda. assim, a fazenda do meu pai é muito bonita, muito rica de água. Meu pai fez um trabalho muito bonito na fazenda, sabe? Assim, as represas, tudo, E teu tudo. pai tem uma história, porque ele abriu a Ele fazenda, né? abriu a O teu pai fazenda. não herdou a fazenda, ele Não, não. construiu isso. Exatamente. Meu pai trabalhava, meu pai tinha máquina de esteira e ele abria um alqueire, ele abriu um alqueire de terra para Para quem qualquer estivesse pessoa. trabalhando, Ah, a troco de um alqueire sim. de mata, entendeu? Então ele abria e deixava plantado o capim a troco de um alqueire de mata. Tanto que quando começou a fazenda, ele estava no meio de um monte de irmãos, Ah, entendeu? Que era toda uma família a só, família que estava abrindo. aí ele ia fazendo no meio. Ele fez essa troca, entendeu? Tá, tá. Mas enfim, aí a gente foi para a fazenda. Aí o Pedro um dia saiu para pescar. Vocês conhecem o lugarzinho que ele gosta de pescar lá, Sim, né? O sim. laguinho lá, né? Aí ele falou assim, Renata, depois do curral ali, o negócio tá feio, tá parecendo mato lá. Ah, Falei, não é possível. Ele falou, então vamos ver, né? Aí saí com ele, Marcelo, sem brincadeira, a gente andava na caminhonete, assim, tava tão sujo o pasto que hum. cobria assim a caminhonete, tinha lugar. Cobria a caminhonete, porque ele falou, daqui a pouco vocês não podem mais, né? Não pode mais passar o Sim, trator aqui. acontece muito isso. A gente passa por várias situações de pessoas que estão assumindo fazenda e que a hora que vê tá assim, cara, tava meio largado, o trem não é questão de, mas ó, tá sujo, vai ser difícil, Muito sujo. né, para limpar, para reorganizar a fazenda. Muitas pessoas que acabam procurando a gente na consultoria, e até mesmo na transição familiar, pegam situações desafiadoras e Sim, liga pra gente falando assim, Marcelo, ó, conheci o teu trabalho, ouvi o jeito que você é e eu preciso de ajuda e eu não sei qual é o meu primeiro passo.
Que também é um grande risco, sabe, Renato? Ouvir gente é perigoso. Não estou falando que a gente tem que tomar muito cuidado, porque também chegar lá e falar assim, não, limpa tudo, constrói cerca, faz. Oh, ninguém faz isso. Assim, não é, falar é fácil, fazer você sabe. É custoso. E aí você andou a fazenda, você encontrou ela numa situação que falou, preciso de fazer alguma coisa, preciso de ajudar, eu falei, preciso ver o que está acontecendo. Exatamente, preciso fazer alguma coisa, e assim, degradadas pastagens, sabe? Eu não entendia nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, que quando eu tinha ido na fazenda, sei lá, 14 anos atrás, era diferente do que eu estava vendo ali. E o que foi? Foi um momento que teu pai foi deixando na mão de gerente, acontece muito isso. Sempre deixou. Gerente foi, sempre deixou. autonomia, faz, toca, beleza, é meu gerente. Os caras não estavam trabalhando mais nada, não precisava, meu pai não ia lá, meu pai arrendou a fazenda. O arrendatário, super gente boa, a gente conhece o cara, tudo certinho, tudo mais, estava arrendando. Mas ele usa o pasto ali, não está se preocupando. E meu pai, aqui imprudente, ficava assim, bom, quanto mais gado ele pôr, mais eu recebo por mês. Você entendeu a cabeça? Demais, demais. E não é culpa do cara que estava arrendando. Meu pai queria que ele colocasse mais gado, entendeu? E aí eu falei, e meu pai tinha um pouquinho de gado lá ainda, ficou uma parte para meu pai usar com o gado dele, as vacas, que ele sempre gostou da vaca. Que o gerente cuidava, né? E olhava pro gado do cara lá, sei lá. Exatamente. E aí eu falei, não, o negócio tá feio aqui, a gente vai precisar. E aí eu e o Pedro começamos a mandar, o Pedro falou, mostra pro seu pai. E eu falava, pai, a fazenda tá... O senhor já andou aí? Não, ando tudo aí. Não andava, entendeu? Ele ficava na sede. Onde eu peguei, ele falou, me leva onde nada. Porque o córrego do Alecrim, que é o nome da fazenda, sim, a nascente dele é dentro da fazenda do meu pai. Sim. Ele é dentro da fazenda. Então, aí um dia eu falei para ele, falei, pai, me leva lá para ver onde que é a nascente do córrego. Porque eu sabia que ia ter que passar todo aquele caminho que para conhecer, para olhar tudo com ele. Exatamente. Eu usei... É um artifício, exatamente, né? Porque você sabe que todo aquele córrego que ele fez, ele tem orgulho de mostrar. Exatamente. Né? Ó, desde aqui eu fiz a valeta, trouxe, fiz a represa, fez toda aquela história. E o córrego é no começo, na cabeceira da fazenda. Então ele ia passar por tudo ali para ver, entendeu? Aí era que eu fui andando e tal, eu comecei, tipo, pai, mas é normal assim? Tipo, tá... Eu mato aqui o passo, né? Ele falou, nossa, como tá sujo aqui, vou falar pro cara que ele não passou, falei para ele passar que o correntão não passou. Aí ele começou a ver, sabe, assim, nossa, como tá aqui, né, isso aqui, mas também sem força, sem energia mais para fazer alguma coisa, entendeu? Aí eu tinha comprado um lotinho de novilha lá para ficar na fazenda, falei, eu vou colar mais no meu pai, porque eu falei, daqui a pouco nós vamos ter que vender um pedaço da fazenda para arrumar outro pedaço. Ou vai vender a fazenda inteira daqui a pouco. E é muito comum isso, viu? Eu sei, por isso que eu me apavorei. E meu pai... Mesmo sem entender da pecuária, mesmo sem ter número, você entendeu que o processo é esse. Eu sabia que o negócio estava errado. Então não tem que olhar, tem que estar de perto, mas o mecanismo para botar, vou, já que meu pai arrenda para alguém, vou botar um gado ali também, né? E vou vir. Isso foi motivo de estar junto ali, de estar vindo. Eu usei isso até para mim ficar mais perto. Comprei umas novilhinhas dele até ali, falei, eu consigo ficar, desculpa de que eu vou ver as novilhas, sabe? Comecei a matutar como é que eu ia fazer essa... Criando um laço também. Exatamente. Né? Aí o Pedro falou assim, Renato, fazenda não tem cerca. Nossa, eu ficava tão bravo com o Pedro. Que a gente não sabe olhar também, né? Quando você não entende da coisa, você não sabe olhar se tem cerca, se tem pasto, está degradado, se não sei o que lá. É meio, cara, aonde eu coloco o foco? É muito interessante que no treinamento eu ensino isso. Eu falo lá, olha, produz o mapa, calcula as áreas, faz um levantamento da situação das pastagens, até como nota, a gente tem todo um processo, dá uma reavaliada na infraestrutura, pega o estoque de rebanho, mas é impressionante porque tem muita gente que não sabe. E você quer ver uma coisa que é outra coisa que é muito impressionante? Tem muita gente que a gente, até pessoas que estão procurando ser ajudados, prospectando uma consultoria, alguma coisa, e fala assim, me dá um inventário de rebanho. Não tem. Mas não aconteceu comigo? Mas eu tenho a desculpa de que eu não estava na fazenda, né? Mas é louco isso, Renato. Você fala assim, não tem um inventário de rebanho. Sabe, de gente que você... eu tive uma vez com um médico, lógico, aí você fala assim, tem uma desculpa. O cara era um dos melhores do Brasil, na verdade, o melhor do Brasil, um cirurgião cardíaco, assim, fudido. E nesse episódio que eu fiz uma auditoria, comecei a trabalhar, ajudar, um processo que a gente fez lá na propriedade dele, comecei a fazer o levantamento de dados, de informação. Mas o senhor tem quantos bezerros nasceu nos últimos 3 anos? Não tem. E pior, ele tinha um escritório
perto da cidade, que era da fazenda, o escritório, casa, escritório dele, que tinha um gerente e uma secretária tocando a fazenda, fora a fazenda que tinha capataz, era mais de uma, serão 3 fazendas, mas é assim, me dá o teu histórico de nascimento. Eu não tenho. Tá, e eu sou macaco velho, eu falei, bom, ele mexia com cria, mais ou menos quantas vacas tem? Mais ou menos um chute ali, ó, tem tantas. Era mais ou menos. Aí eu falei, puta, como que eu vou puxar os dados de performance do rebanho nele, né? Eu falei, de desmama, que às vezes o cara não anotou todo o nascimento mês a mês, mas ele desmama por ano. Renata, eu quase caí da cadeira a hora que o cara falou, não, peraí, catou o telefone na minha frente, ligou na leiloeira e falou assim, quantos animais eu vendi no ano? Não O acredito. cara, porque sabe o que que era? 100% da desmama dele era vendido naquela leiloeira. E ele não tinha o número, ele ligou na leiloeira, se os caras mentissem, se os caras não nada, ó, no ano tal o senhor vendeu tantos, no outro ano o senhor vendeu tantos, no outro ano o senhor vendeu tantos. Aí que eu consegui apurar, mas ao mesmo tempo que eu falo assim, o que é chocante é de pensar. Por 2 motivos a gente podia falar assim, tá, o cara ele é muito ocupado, ele é um cirurgião, assim, a mil, opera no mundo, dá aula no mundo, então ele não tem tempo de cuidar da fazenda. Seria uma desculpa. Por um outro lado, você para pensar assim, como que alguém, seja um profissional liberal, ou seja um empresário em alguma outra área, é tão eficiente na sua empresa, vamos falar que tivesse uma indústria de bolacha aqui em Prudente, aí você vai ver minha fazenda é uma coisa largada. Não entra na minha cabeça isso daí, porque quando a gente aprende hoje, focado cada dia mais no mundo da gestão, cara, não interessa qual negócio você tem que ter os controles básicos daquilo ali, para ver se está te dando retorno, para ver se está valendo a pena, sabe? Lá no teu centro de treinamento, pô, você tem que ter algumas métricas, né? De, olha, quantos animais, de frequência, qual é o recebimento, qual é o atraso, qual é o ticket do cliente. Tem que ter isso daí. A mesma coisa tem que acontecer lá na fazenda. E se a gente montar uma sorveteria, nós vamos ter que fazer isso na sorveteria. Mas sabe o que eu acho? As fazendas, muitas das fazendas, assim, o cara é advogado, o cara é médico, muito aqui em Prudente, muito médico, Sim, dentista, aí o cara ganhou dinheiro na época, enfia lá. comprou uma fazenda. Árvore também é uma atividade lucrativa pra Mas já caramba. foi Já fácil, já foi. foi fácil. Antigamente você colocava o peão lá, deixava o gado, você Você vendia, ganhava ganhava dinheiro de todo dinheiro, jeito. não Hoje é? não, é um risco muito grande. Exatamente. Né? Eu até falei, eu vou produzir um conteúdo daqui uns dias que eu vou falar assim, fazenda de médico não dá dinheiro. Porque você não tem noção do tanto de médico que me liga, e nós temos vários clientes médicos que falam, eu não aguento mais enfiar dinheiro da medicina na fazenda. Pode ser o advogado, pode ser o dentista, a mesma coisa. Por quê? Ah, mas não é assim uma coisa que você pode larga o gado lá que dá dinheiro. É custoso, É. né? E aí você começou a vir para dentro. Eu comecei a ficar mais perto, só que eu morava em Porangaba, ainda no outro Ah, rancho, né? Aí eu comecei a ficar perto, dava um mês, porque eu vinha para Prudente cada 3, 4 meses. Aí eu comecei a tentar vir mais vezes, sabe? E meu pai já não estava indo para a fazenda mais sozinho. O que que eu fazia? E ele queria ir. ah, Então eu usei isso também. Eu vamos vinha para junto. Prudente, pai, eu vou passar, eu vou pegar o senhor para fazer, vamos passar uns dias lá. Ah, e virou o que eles queriam, né? Ah, A filhinha caçula deles está aqui veio buscar eles, leva para a fazenda, passa uma semana lá na fazenda, que eles amam ficar na fazenda. ah, Aí começou a criar esse laço. Aí no final de 2018 eu ainda acabei vendendo meu rancho em Porangaba. tá. Aí que foi um negócio legal, porque daí eu falei, esse cara estava arrendando lá, e quando eu comecei a ficar mais em cima ali, eu não sei por que que ele desistiu do arrendamento. Ah. A gente deixou a fazenda um pouco quieto lá, e quando eu vendi A o... fazenda também, pelo que eu lembro, eu não peguei essa fase, mas ela estava bem no chão na época Tá, que tá, final do arrendamento, vamos dizer assim. tá, tanto que a gente teve que A deixar um fazenda foi tempo, lá embaixo. a gente teve que deixar um tempo quieta lá a fazenda. Ah, Aí como eu vendi o rancho, eu resolvi eu arrendar, sim, coloca o meu gado. coloco meu gado. Ah, Entendeu? Eu falei, já que tem que pagar, paga para mim, eu cuido. Paga para mim, não, eu pago, pago eu e tô cuido, aqui, cuido da fazenda, vamos entendeu? ver. Vamos fazer isso aqui para frente. E aí é um aprendizado, porque daí você começou a aprender pecuária do zero. Aí eu comecei, aí comprei um monte acho que não tá, não tava com você, não Não, tava. não tava. Mas eu comprei um monte de fêmea, sem querer acertei, pelo menos nas compras. Foi um ano que eu consegui comprar bem, tava barato, sabe? A reposição, comprei bastante. E aí foi quando eu falei, eu preciso aprender.
Eu até já te falei isso, eu ficava assistindo o Giro do Boi, sabe? Assim, eu aprendi um monte de coisa com eles lá. Procura conteúdo Sim, para entender um pouco o que você está falando, alguma coisa. a ação que eu dou, que produto que eu aplico. E a gente só vai nas coisas grandes, né? A gente não vai no básico ali, né? A gente, tipo assim, olhava e falava, meu Deus. Mas o gerente estava lá, você ouvia ele, dava palpite, você ia na fazenda, você tinha começava a passar a letra. na fazenda que eu sabia que não era para ficar lá dentro. Que eu precisava tirar de lá. Entendeu? Eu sabia que eu precisava tirar aquele povo lá de dentro. Entendeu? Estava enraizado lá, não sei quantos mil anos, assim, mas que precisava sair de lá. Não entendia o que precisava. Exatamente. Eu precisava tirar. Aí, mas eu ia com jogo de cintura, sabe, assim, tal, não sei o quê, e aí já colou em mim gente para vender coisa, tal. Aí eu, com uma amiga minha aqui de Prudente, falei, eu preciso de uma ajuda, eu preciso arrumar um consultor, alguém, porque eu não entendo, eu preciso... Nesse ponto, eu acho que eu sempre fui uma pessoa aberta, eu preciso saber, eu preciso de alguém que me ensine isso aqui, né? Aí ela já tinha equipe de consultoria dela, que não podia atender, são gente muito grande, assim, coisa grande, mas indicaram uma pessoa para ela falar para mim. Eu contratei essa pessoa, aí ele foi fazer uma visita na fazenda, estava lá, andou por tudo, falou assim, ó, nós vamos ter que fazer, sentou na mesa, ó, vamos ter que tratar desse lote, assim, desmamou, começa a tratar. E assim, trata a vida toda, até o abate, sabe, assim? Eu falei, bom, tudo bem, eu não entendo, sei ele que entende, eu falei assim, mas como é que eu vou pagar tudo isso, né? Porque quando você chama alguém é porque você tá querendo aprender, saber, eu não tava lucrando com nada ali. Não, você começa a tratar, você vai ver, daqui um dia já tá matando, já tá pagando, já tá não sei o quê. Mas foi muito no opinião aberta. Marcelo, Não sentou e botou número na tua frente, desenhou um cenário, essas coisas? desenhou um cenário que não aconteceu. Pelo menos em 3 meses que eu fiquei, eu falei, não, ou eu paro ou eu vou... Porque o que foi recomendado, você fez ali naquele primeiro momento. Tipo, ó, você vai tratar das vacas assim, você vai tratar das novilhas maiores assim, das novilhas médias, das novilhas que acabou de desmamar, já tem que comer desde que desmama. Falei, não, então, tudo bem. Aí comprei caminhão de ração, de proteinada, essas coisas tudo lá. Aí passou 15 dias, já tava ligando, ó, tá acabando, compra outro. Nossa, vai. Aí passa 15 dias, compra outro. Aí chegou num ponto, falei assim, sentou eu e pensou, viu, não dá mais. Não dá mais, nós estamos comprando, tá indo tudo o dinheirinho que a gente tinha deixado lá para essa manutenção. E a gente não Ele tem estava voando ali para dentro do animal. via gado para bater, para pôr no lugar. Não deu tempo, sabe? Assim, tava um negócio indo muito rápido, não tava voltando nada. Aí eu e o Pedro sentamos e falou, ó, parou, ligamos pro cara, falou, ó, agradeço, tchau, tchau e fim. E estamos com o barco aqui também, de novo. Aí estamos lá, perdido, né? O barco tá lá sem gente para pilotar o trem lá. Aí peguei e o Gustavo, seu cunhado, é amigo meu. É advogado, trabalha com cavalo, me ajuda em várias coisas lá com os cavalos. Aí, mas sabe, foi tão por um acaso, eu lembro certinho onde eu estava, tudo assim, conversando com ele, falei, Gustavo, cara, eu tô, a fazenda tá assim e preciso de uma ajuda, não sei o que fazer lá, né? Uma conversa informal, na verdade. Foi tão um negócio que eu falo, muito louco. Ele falou assim: meu cunhado trabalha com isso, ele vai abrir uma mentoria semana que vem, não sei o que, sei lá. Eu falei, mas o que é isso? Eu lembro que ele me ligou e falou assim: ó, tem uma amiga minha, a Renata, mexe com cavalo, tudo, e eu indiquei a mentoria para ela. Eu lembro certinho de que ele falou assim: eu indiquei a mentoria para ela, ela vai te ligar. Não, aí de alguma forma eu falei com o Arthur, eu acho. Que era para mim, não sei como é que tinha que entrar, que eu não dava conta de fazer nada, sei que no final você me ligou. Foi. Você me ligou. Porque eu sou super leiga com essas coisas. Digital, muito assim, né? Falei, não. Aí a gente conversou, tudo, esse me orientou, aí o Arthur entrou na jogada, me ajudou a entrar lá nas coisas. Já comecei a fazer a mentoria. Você começou a assistir uns vídeos ali? Eu comecei a assistir os vídeos, é possível. Comecei a ver que era possível. Eu falava de totalmente diferente do que o cara estava falando ali. Não, é o oposto, né? Tipo, ó, calma, é assim, entende teu negócio, pá. E sabe, aí você fala, pô, mas quem que eu ouço? Bom, aquele lá você sabia que não podia ouvir. Não, já tinha cortado, já tinha cortado. Aí eu vi você ajudando. Eu lembro que no começo você pegou uma fazendinha de um cara aqui, pertinho de Prudente, assim, começou a falar, conversar e mostrar. Falei, funciona, sabe, assim. Aí eu lembro até um dia você estava dando aula lá e a gente ficava tudo assistindo, né? As reuniões periódicas que a gente faz. Só que eu era tão ruim para falar, para olhar lá o negócio, para
você mandar, podia fazer pergunta, tá? Eu queria fazer uma pergunta para você, que eu tenho uns 400 hectares do outro lado da fazenda Sim, lá, e você falando do rotacionado, eu falei, será que eu consigo cortar ali? Como é que faz? Eu mandei a pergunta para você, eu falei, mas meu pai uma coisa, você deu uma resposta de meio seu jeitão para mim, assim, eu falei, putz, que cara grosso, meu, eu não eu nem sei disso. conseguia Digitar, terminar com você para escrever. explicar a minha situação, o que eu estava querendo, entendeu? Ah. Você pegou metade da minha, eu consegui mandar para você, depois eu não conseguia É, porque mais. daí um monte de gente vai mandando também ali. E perdeu. Você falou, não, você até, sei lá o que você respondeu. Você respondeu certo, entendeu? Ah. Eu falei, como eu preciso Tem que explicar para dividir, tem que ele? setorizar, tem que É, fazer análise e tal. Você precisava de uma coisa bem mais com calma ali. Pra você nossa, é, entender. exatamente. Eu tava querendo muita coisa, né? Assim, eu tava. Aí eu acho que eu te liguei depois, né? Foi. Eu falei, não, eu quero entender mais essa situação. Aí eu te convidei para ir para a fazenda, né? E aí que começou Cara, o que louco. namoro. E foi uma coisa de doido, porque a gente chegou lá, é que nem eu te falei, o cenário que você estava lá tinha muita coisa errada, básica, Renata. Hoje você entende isso. Sim, Manejo básico. Você tinha o recurso, o pasto estava lá. Ai, desde o começo você falou, ah, o meu pasto estava degradado. Não estava, nós não reformamos nada. Anos que exatamente. nós estamos hoje Exatamente. trabalhando junto, É, não reformamos um pasto. Começamos a limpar pasto, que é sim. natural do cerrado também. Ah, fazendinha, jardim da vovó. Isso não vai existir. Você tem uma fazenda no cerrado brasileiro, vai ter uma brotação, nós vamos trabalhar com ela, nós vamos lidar. Porque o que eu falo que é muito importante em qualquer fazenda que a gente vai analisar. Eu falo isso para os meus alunos que estão aprendendo, eu falo muito isso para os meus clientes. Tem clientes que já são de um nível um pouco mais avançado, que procuram uma consultoria para tentar alavancar mais. E tem clientes que estão aqui no básico, sabe? Tem gente que fala assim, ó, eu estou comprando fazenda, eu não entendo nada e eu não quero errar. Eu ouço isso toda hora. E tem muita gente também que procura a gente porque assumiu uma fazenda por uma transição dessas que, ô, meu pai está na hora de eu ajudar, tem gente que perde o familiar e tem que assumir de emergência. Mas o que eu falo? Olha, o que é muito importante. Primeira coisa é parar de ouvir tudo que todo mundo fala. É, Porque isso é custa essencial. caro, a galera não está pensando no teu bolso. E vai comprar uma medicação, alguma coisa numa A, loja de a serviço. galera, aí é pior ainda, porque todo mundo tem um viés comercial, ou muita gente tem um viés comercial, ou todo mundo. Existe um outro problema muito grande. O pessoal acha que tecnificar demais uma propriedade é o que vai fazer ela ficar lucrativa. Então ele acha que se der ração é que ele vai ganhar dinheiro. Ele acha que se adubar é que ele vai ganhar dinheiro. Ele acha que se ele botar chip e fazer controle de vaca por vaca e comprar o último tronco, a última balança, é que ele vai ganhar dinheiro. Não é nada disso. É, mas eu pensei que fosse assim Você também. também pensou isso? Olha que Sorte que eu loucura. não cheguei nesse ponto, né? A gente se Sim, conheceu bem antes, eu não fiz tanta coisa porque errada, a né? gente chega e faz um freio. Primeira coisa que eu falo é, primeira coisa, vamos entender a potência da empresa, mas vamos entender o caixa dela. É. As decisões, e é muito interessante um livro que eu li, o cara colocou uma frase que eu achei muito interessante. Ele fala assim, olha, dinheiro compra velocidade. Acho que até no cavalo isso. Não é verdade? Tipo, Sim, você quer o cavalo mais veloz? Ele custa caro. sim, Você quer um cavalo que corre, mas não é o mais veloz? Ele tem um preço menor. E talvez exatamente. o pangarezinho ali atrás, que também vai te levar em qualquer lugar, bem mais lento, ele é bem barato. Dinheiro compra velocidade. Exatamente. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: tem que tomar muito cuidado com esse dinheiro, o teu caixa. Porque se você enterrar ele ali dentro, ele não volta. Tem que ser um tiro muito certo. Quando eu cheguei lá na tua fazenda, eu Mas vi deixa eu assim. só te falar agora com o cavalo, só cortando rapidinho. O dinheiro compra velocidade. Ele compra o cavalo bom, mas se você não tiver cabeça, você não ganha com o A cavalo mesma bom. coisa É na exatamente o que você está fazenda. falando, Não está entendeu? mudando Não nada. adianta só você ter o cavalo caro e Gasta você com não saber ração, com usar. proteinado, com adubo, com não sei o que lá. Não volta. Você Exatamente. sabe uma coisa? Eu tenho que agradecer muito tudo que o meu pai fez para mim, em termos de conhecimento, de carreira, de ter aprendido dentro de casa. Meu pai é zootecnista por formação e ele fez uma puta carreira. Ele ajudou meu avô a crescer, sabe? Ele abriu fazenda no Mato Grosso, fez um monte de coisa. Mas hoje eu tenho a minha visão profissional, né? Aprendi muito dentro de casa, sim, como espectador, vendo a coisa acontecer.
Meu pai sempre foi um cara bastante aberto o que tinha de coisa, depois que passou aquela fase de montar fazenda, abrir fazenda, ele sempre foi muito inquieto. Então, aí começou o lado de botar tudo quanto é tecnologia. Inseminação, vou fazer. Feno, vou fazer. Confinamento, vou fazer. Fábrica de ração, vou fazer. Eu vivi a faculdade ao vivo. Tudo que você pode sonhar de aprender num curso de veterinária e zootecnia, mais principalmente zootecnia, acontecia em casa. Acontecia em casa. E eu vivi isso daí, porque eu peguei essa fase, dos 12 anos até o fim da faculdade, foi muito ativo tudo isso daí. Mas aconteceu uma coisa que hoje, vendo com a minha opinião profissional, eu tive também uma outra sorte, de ver que tudo isso deu errado. Você tá entendendo? Porque você fala assim, não, é que mudou, é que não sei o que lá, é tal. Não, não é, deu errado. Porque foi feito de maneira errada, no momento errado, da forma errada. Mas por que não confina mais? Meu amigo, confinamento funciona. Feno funciona. Inseminação funciona. Transferência de embrião funciona. Qualquer tecnologia, ela tem o seu custo, ela tem o seu determinado nível de retorno. Por que pessoas começam e param? Porque foi ou um sonho que não cabia naquele projeto, ou porque aquele projeto foi mal dimensionado. Sim. Ele não tem uma sustentabilidade de longo prazo. Então, eu aprendi muito dentro de casa com isso daí. E eu falo que esse negócio de colocar tecnologia, nós temos que tomar cuidado, porque eu canso de ver fazendas por aí, agora qualquer um pode assistir esse conteúdo, e erga a mão ou que me taca uma pedra, que fala assim, quantas fazendas já não fez confinamento? Quantas fazendas já não fez fábrica de ração? Quantas fazendas já não adubou pasto e parou de adubar pasto? Tudo isso funciona. Quantas fazendas já não inseminou e não insemina mais? Quantos caras começaram a falar, vou mexer com a raça pura, vou virar selecionador, também vou vender touro, e não vende mais? Renata, projetos que não são sólidos. O problema é que a gente sobe 3 degraus sem ter pisado direito no degrau daqui de baixo. Eu falo muito e me chama muita atenção isso daí. As pessoas não fazem planejamento bem feito e, principalmente, as pessoas não estão dispostas a respeitar a curva de aprendizado. Lá na sua fazenda, primeira coisa que a gente fez, filtra o erro. Para tudo. Para tudo. Porque aquilo ali custa caro. Eu faço isso em qualquer fazenda. Eu chego lá e meto o pé no freio. Hoje, tem uns defeitos e umas qualidades, né? Uma das minhas qualidades é ser o sincerão. Aí o que acontece? Hoje que a gente já tem aí um volume de clientes legal, que você tem um determinado nome, eu consigo ser mais direto com as pessoas. Eu não preciso tanto fechar um contrato só porque eu preciso fechar um contrato. Eu falo, cara, assim, riscado. Se alguém me ligar hoje e falar, Marcelo, eu ouvi você, eu gosto do teu jeito, eu quero acreditar na tua história, como que funciona? Eu vou falar assim para todo mundo. Você vai me contratar para te falar não. Se não está preparado para isso, cara, não me contrata, não me liga. Porque eu vou falar não, e é isso que funciona. Eu falei não para você. Sim. Tem gente que tem dificuldade de ouvir o não. Porque eu também tenho uma outra frase, que é, se você está contratando um consultor de fora para ele te falar o que você quer ouvir, ele custa caro demais. Exatamente. Ele tem que te falar o que ele tem que te falar. Né? É verdade. Não precisa do consultor, se for né? fazer isso. Um consultor custa muito caro para te falar o que você quer ouvir. Você tem que contratar a melhor pessoa possível. É igual no médico. Sabe, a Fran, minha mulher, trabalha em hospital. Conhece tudo quanto é médico. Isso é bom e é péssimo. Sabe por quê? Porque como você conhece tudo quanto é médico, você tem acesso a muita gente. E quando tem algum filho doente, ou ela está doente, ou qualquer coisa, sabe quando que é assim? Pega uma opinião com um, pega uma opinião com o outro, pega uma opinião com o outro. Renato, eu detesto isso. Eu tenho pavor. Eu sou um cara que estuda, eu puxo o currículo, eu vejo quem é a pessoa. E eu morro com ela. Sabe, tipo assim, se eu entreguei pro cara me operar, agora vamos pegar a opinião do... Não, se eu precisasse pegar a opinião do outro, eu ia pegar depois. Ou antes, aliás. E pronto, vai. Esse é meu médico. Então a gente tem que tomar... ruim quando você fica, né? Você fica pulverizando e você nunca cria consistência. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em ouvir o não, em criar um projeto, em respeitar a curva de aprendizado.
Lá na tua fazenda, quando a gente pisou, pô, foi clássico. Primeira coisa que nós temos que fazer, na tua ou em qualquer uma, 90% da galera tá gastando de algum jeito errado. Só de eu meter o freio, eu já te faço começar a ganhar. Sim. Porque tava gastando errado, não ia dar o retorno que precisava. E depois, ó, vamos mexer nas coisas de que eu falo assim, quais são as coisas que a gente precisa mexer que custa pouco e dá retorno? Eu não posso focar com você no que custa muito. Eu Eu nem tinha como fazer nada. nem tinha, Né? né? Mas igual você falando eu não tinha, um monte de gente não tem. Então toda vez, eu falo que toda vez que você contrata alguém de fora, que chega lá na sua propriedade e que te fala, não, você já tem que fazer isso, 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 isso e aquilo. E essas opiniões ou essas recomendações custam caro, cuidado. Tá errado. Vou tentar trazer para um outro tipo de analogia. Era a mesma coisa de eu ir para academia e aquela pessoa chegar lá e falar assim, não, você já tem que correr. Ó, nunca corri, nunca fiz nada. Você já tem que fazer um treino assim, 4 vezes por semana, pá, puxar tantos quilos, não sei o que lá. Cara, não vai dar certo. Aquilo custou caro, ou aquilo vai dar uma lesão, ou aquilo vai tirar o meu tesão. Qual é o básico? Vamos fazer o básico, vamos consertar o básico. Né? Então, isso daí acontece na fazenda. E o básico não custa caro. Não, e essa questão, tipo assim, quando eu te contratei, eu parei de ouvir todo mundo, né? Hum. Eu parei de ouvir todo mundo. Graças a Deus, aquelas primeiras dicas que eu te dei, você conseguiu ver rápido o retorno delas. Sim, sim. Porque o que valida também é isso. E o que você me falou me fez mais sentido também. Sabe? Ali, para Na minha explicação, o realidade. jeito Minha de te realidade. explicar Exatamente. foi mais palpável. Exatamente. Falei, não, isso faz sentido, né? Ah. Isso aqui eu consigo palpar, acho que eu chego ali, né? Consigo chegar lá. E Então, de lá para cá você vem crescendo. Isso é que é feliz, né? Porque a fazenda vem mudando vem mudando bastante. demais. E eu já te falei outra ocasião, a gente passou várias coisas lá junto, né, Sim, Marcelo? sim, Várias dificuldades lá dentro, de coisa de clima mesmo, sim. de geada, de gestação de lagarta, que nunca tinha tido na fazenda, Nunca. nunca, meu pai nem tinha ouvido Eu tinha falar. relatado, sei lá. Nada ali Teve na cabelo, região, quem sabe. nada. Ah. E estourou represa, que choveu demais, a gente passou bastante dificuldade lá, e mesmo assim a fazenda bem. Cada ano Cada ano respondendo melhor. Isso aqui é gostoso. E E nós não intensificamos nada, nós não fizemos loucura nenhuma ainda. Não, mas a gente tá assim, aquela coisa devagarzinho passo sempre, de né? cada vez. Devagarzinho Ó, sempre. qual é? Construir mais um setor. Limpa um pasto, constrói um setor. Constrói um setor, limpa um pasto. Vamos fazendo Por quê? Porque nós temos que respeitar o caixa. Sim. E eu acho assim, essa coisa da gente, da confiança, né? Você sabe, esse começo de ano, final do ano, eu queria comprar bem mais gado do que eu Sim, comprei. sim. E chegou um ponto que você falou, parou. A Parou. fazenda precisa respirar. É. Deixa ela. Eu não me sentia confortável em arriscar Sim, usando a tua carta. Você tá entendendo? Você tá entendendo? É sim. tipo assim, tá, nós estamos jogando truco ou poker. Eu podia blefar forte e falar, vai, arrisca mais. Mas eu fui conservador. Eu falei, Renata, para aqui, ó. Você deixou até um. Sabe, até aqui você vai, a Exatamente. fazenda aguenta muito bem. Hoje ela até tá falando, ó, talvez eu aguente um pouquinho mais. Mas eu falei, ó, vamos passar essa seca, vamos ver como vai ser, né? Também teve todo um viés de troca de mão de obra. É uma coisa que uma coisa que pega muito, Renata. Às vezes, sabe o que acontece quando a gente tem esse ímpeto de tecnificar, ou a gente tem o ímpeto de trazer tecnologia, ou a gente tem o ímpeto de coloca mais gado, não sei o que lá. Muitas vezes o dono ele tem uma facilidade muito grande de absorver. Aprende rápido. Gente inteligente aprende rápido. Você é inteligente, você já pegou o jeito. Por exemplo, eu fico feliz hoje. Você conta o teu relato aqui, há 2, 3 anos atrás, você não sabia olhar um pasto. Você não sabia olhar um gado. Você não sabia comprar um lote. Não é verdade? É verdade. Né? Você vendia porque era o preço do frigorífico. Não, eu achava que todo gado engordava, não tinha gado bom, gado ruim. Eu achava que hoje você sabe comprar um gado, você sabe olhar um pasto. Você pode estar fazendo de qualquer um. Você sabe, pô, ali tá assim, ó, eu tenho a minha de parâmetro, mas aqui tá assim, teu gado é assim. Sei fazer até uma parte no curral, você sabe chegar lá e apartar um gado no curral. E isso daí foi uma grande transformação. Mas o que eu tô falando? Que a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo de aprendizado, de consolidação de cultura.
Eu tenho um cliente novo, nós estamos passando por um processo muito legal. Eles são empresários, mesmo, raiz de verdade. Raiz que eu falo assim, foco total no negócio empresário. E eles estão transportando essa mentalidade. O pai morreu, o pai tocava fazenda. Eles estão transportando toda essa mentalidade para dentro do agro agora. E é uma escala legal de tamanho. Mas a preocupação grande deles, e isso é invejável, é criar cultura. E a cultura, ela vem do dono para a equipe. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está dimensionando atividades, tecnologia, qualquer coisa, a gente tem que tomar muito cuidado em entender a estrutura humana. Renata, se eu forçasse um pouquinho mais, eu podia arriscar muito, porque o teu sistema ali, às vezes, olha, tem um capataz, mas é pouca gente, é um só, se ele sai, você está na mão, até botar outro, como que vai, pá. Por isso que eu te falei, calma. É. Eu lembro que eu ligava, deixa eu comprar mais. Não era só o pasto também. Calma. Era calma, Renata. Tem gente aqui envolvida. A quantos quilômetros você toca a fazenda? 750 mais. 750. E aí é um outro tema que eu ia perguntar aqui para você. Como é hoje para você ter a tua vida lá no cavalo, ser uma treinadora, competir e tocar a fazenda? Não é fácil. Não, com Não é certeza. fácil, porque o treinamento de cavalo, a gente tem competição todo mês. E não é que, tipo, vai lá e leva o cavalo e compete e tá tudo certo. Você tem que estar treinando esse cavalo. A gente passa uma semana fora de casa quando vai para competição, tem que treinar o cavalo na pista certa lá, sabe? Assim, cavalo de rédeas precisa ter a pista certa, tudo, tem que acostumar com a pista. Então, E assim, com a pessoa também, né? sim, O sim, mandado é da pessoa que treina, que exatamente, compete. exatamente. Então, assim, não dá para eu ficar fora e outro treinando e eu chegar no tal cavalo E o apresentando. que você acha? Ó, fora do script total, tem a pergunta, mas é legal isso aí de opinião. O que você acha que é fundamental para você hoje falar, tá, tocar fazendo a distância, porque você está fazendo. Não é uma coisa que fala que é impossível, que você faz. Mas o que está te dando subsídio para falar assim, tá, eu me sinto segura ou não fazendo isso daí? Me sinto segura, assim, eu acho que o jeito que você fez a gente trabalhar junto ali, sabe? Primeiro de ter você, né, Marcelo? Porque Sim. se eu não Mas tivesse. todo dia. Não, Né? não, mas a gente se fala quase todo dia. A gente tem um Isso, grupo porque no WhatsApp. tem gente que acha que é assim, eu tenho um consultor e ele tem que vir uma vez por semana. Eu já falo para todo mundo, a galera mesmo que é profissional do agro, que faz o meu treinamento, eu falo, cara, se você quiser crescer na sua vida, você tem que criar um modelo de consultoria que você vai 2, 3 vezes por ano, cara. Esse negócio de. Porque o que a gente vende, Renata? Igual você também. No cavalo é a mesma coisa, você vende tempo. Não é verdade? Eu consigo montar X cavalos. A gente vende tempo. Você consegue ter 100 cavalos treinando? Não. Não, você queria ter. Não é verdade? A brincadeira que a gente fala, a gente não tem tanta bunda assim, não né? tem tanta bunda. A gente bota 10 cavalos no dia, não te dá. E a gente vende diária, né? Então, o tempo. Aí eu falo para todo mundo, o grande desafio, para quem estiver me vendo esse conteúdo aqui agora, o grande desafio do profissional, eu demorei a entender isso aqui a gente não aprende na escola. O grande desafio do profissional é você falar assim, cara, como que eu vou escalar? Como que eu vou dividir esse meu tempo? E quanto mais apertado, vou falar, for o teu contrato, em termos de. Tem gente que fecha contrato de toda semana na fazenda do cliente. Meu, tá fudido. Porque o cara nunca vai pagar caro para você, tá? Você acha que você está ajudando ele, você nem ajuda tanto, que para ir toda semana ou todo mês, eu tenho que começar a fazer serviço de peão. Eu vou lá na tua fazenda apertar gado? De jeito nenhum, isso é problema teu. Eu vou lá na fazenda trocar gado de lote? De jeito nenhum, isso é problema teu. Essa também é uma diferença de muito profissional. Muitos profissionais, eles estão vendendo o corpo e não a cabeça. Eu vejo muito isso, e eu estou transformando a cabeça dos meus alunos ali dentro para falar, cara, para de ser operacional, começa a mostrar que você é inteligência, que o que você vende é inteligência. Eu gosto de ir na fazenda tua e dos clientes para passar um olho lá e ver como que está a máquina, para ver se os ajustes são finos. Eu tenho clientes que hoje, com o advento do remoto, eu nem nunca fui ainda, mas lógico, tem uma troca de informação muito grande. Então, acho que isso que é uma coisa que me deixa tranquila. E isso a gente conseguiu formatar. É. Né?
no grupo ali, nós temos um grupo nosso no administrativo, Sim, nós temos um grupo de de manejo. manejo junto com o capataz, com o E gerente. hoje eu tenho um capataz lá que ele é muito, ele responde muita gente, né? Assim, ele é muito jóia, assim, um cara. Fator fundamental para Sim, sucesso. sim, porque assim, ele filma os pastos, ele filma, ó, Ele dá retorno. ele dá retorno. Todo Ele- dia ele fala comigo, ele manda um vídeo. Ele se sente seguro em emitir uma opinião Sim. e a gente dá essa liberdade, lógico que é uma coisa de, né, conquista dos dois lados, Sim. mas eu acho muito legal essa pegada. Então, acho que esse cara lá também tá, assim, me deixa mais tranquila, porque ele entendeu o nosso jeito de trabalhar. E ele veio para dentro e falou, não, eu tô gostando, eu quero aprender com o professor também, eu quero fazer, eu quero... E ele fala mais com você até, às vezes... Sim, manda mensagem direto para mim, eu acho legal isso. Mas o que é interessante, então, é que para tocar uma fazenda à distância, a 700 e poucos quilômetros, e não é só distância, porque tem um monte de gente que toca fazenda à distância, mas a maioria desses que tocam à distância acaba tendo tempo de ir ficar 15 dias na fazenda, né? Ou só trabalha em função da fazenda. Você toca essas duas atividades. Então, fundamental é ter um bom mecanismo de controle e comunicação, você concorda? Com certeza. Hoje você tem o estoque do rebanho na mão. Com certeza. Hoje você tem o plano de manejo na mão. Hoje eu sei o que está acontecendo em cada setor lá, em cada pasto, que ainda não é setor, que tem que trocar o como pasto. Como as trocas de gado, como está a organização dos animais. Eu sei por hoje. Isso é fundamental. Então dá para fazer. Né? E tipo assim, às vezes já aconteceu, tem um animal doente, o que você fala? Filma para mim, aí o cara filma, mostra, você, entendeu? Até nessa questão de... Avançou muito, né? Entendeu? Ter internet na fazenda facilita muito. Exatamente. Né? Isso aí hoje é um investimento. Ter internet na fazenda. Tem que ter. Eu até falo que a internet na fazenda ela é um investimento por duas coisas. A comunicação do patrão. Eu estou falando isso porque fazenda brasileira, a realidade da fazenda brasileira, quando a gente fala fazenda, nós estamos tirando o sítio, nós estamos tirando o pequeno produtor. Estamos falando daquele cara que já é um negócio, não é subsistência. Então, a fazenda brasileira, qual é a realidade dela? E é muito interessante para todo mundo que começa a trabalhar no agro, como consultor ou como prestador de serviço nessa área, você tem que conhecer muito o tipo do teu avatar, como ele funciona, a cabeça, o modo de viver. A realidade do fazendeiro e da fazenda brasileira é o dono ausente. Ele mora na cidade e ele tem lá a fazenda. Ele vai e volta. É diferente do americano, que é uma coisa pequena e que ele toca, ele monta no trator. Ele vai agradear. É diferente do australiano, que ele vai agradear. Né? Aonde tem ainda... Foi muito legal um dia uma mulher, uma produtora rural, que ela falou assim para mim, ela participou de um curso meu, muitos anos atrás, e ela falou assim, fazendeiro que é elite classe social alta, é Brasil, Argentina, Paraguai, alguma coisa da Bolívia, você tem isso daí. O resto não existe. O europeu, ele é o quê? Escravo do negócio dele. Cidinha pequena. O americano é escravo do negócio dele. O australiano é escravo do negócio dele. Aqui a gente é dono. Aqui a gente é elite. Aqui você está andando de BMW, você está andando de Hilux, você vai lá, não sei o que lá. O resto do mundo não é assim. Então a gente tem que aproveitar, talvez uma hora acaba. Sim, exatamente. Mas essa realidade nossa é de tocar mais à distância. É o delegar para um capataz e a gente tem que controlar. Mas isso você também me ensinou um pouco, assim, porque eu lembro de ir para a fazenda, tá com o Pedro lá, e a gente está salgando o coxo, está salgando não sei o quê. Você fala, vocês têm que usar a cabeça, vocês estão usando o corpo, tem que usar a cabeça. Eu falava sempre não que não é problema não salgar. Você fazer isso. Exatamente. Mas hoje no meu escritório eu fiquei colando cabo de rede. Aí até é engraçado, porque o Arthur da minha equipe, ele fala assim, teu tempo é caro demais para você fazer isso. Para mim é um pouco de terapia também. É legal você fazer um pouco do operacional. Mas a gente ia lá e só fazia isso. A gente não sabe. E hoje não, a gente vai lá, às vezes eu nem ando a cavalo. Difícil às vezes que eu ando a cavalo na fazenda. Não dá mais tempo, entendeu? Você entendeu que não é a prioridade. Entendeu? Né? O cavalo tem o centro da sabe aonde? Lá no teu centro da exatamente. Porque na fazenda o teu tempo tem que ser muito otimizado. Andar a cavalo demora demais. Exatamente. Mas a cavalo é que eu vou vir melhor. Cara, não vai. Você precisa olhar o todo, você precisa ter uma visão macro, você precisa pegar o relatório. Eu cheguei a conversar com você até formar a forma, e você... Eu gosto muito de trabalhar com você, no sentido de que você põe em prática nossas conversas. Quando eu te falei, Renato, tem que ter um escritório,
Tá lá o Você escritorinho. montou o escritório. Montei. Por que que eu falo? Cara, tenho falado isso para muitas pessoas. Eu falo assim, ó, olha como que é. Não adianta conversar na beira da cerca. Mas isso é péssimo. Até no Não, cavalo isso também. Eu não sempre adianta trouxe trocar pro uma ideia com o escritório. peão andando no cavalo. Não adianta Não. você conversar no curral. Anota quais são os assuntos, chama o cara lá no teu escritório. Isso cria duas coisas. Um senso de responsabilidade e isso cria, por mais que a gente é amigo, que a gente está aqui, que, pô, cria relacionamento com a pessoa, no dia a dia a gente cria relacionamento. Na hora daquela conversa de escritório, cria hierarquia. A gente precisa dessa hierarquia. A gente precisa daquele negócio de que, olha, a gente é muito amigo o dia inteiro. É um prazer trabalhar nós dois, mas aqui a gente sentou agora, nós vamos conversar negócios. É. E o escritório, ele formata isso. Eu falo para todo mundo, pelo amor de Deus, monta um escritório. É 4 paredes, é a coisa mais barata do mundo. Que é onde você vai ter uma mesa, ó, sabe quanto custou essa mesa aqui? Baratinho, olha o tamanhozão dela. Sabe, não gastei quase nada. Faz uma mesona bonita, põe um computador, põe uma impressora, põe o quadro da fazenda, o mapa. Mas tá lá. A primeira coisa que eu pendurei Sim, foi o quadro. porque isso é uma outra coisa que eu te falei. A hora que você está conversando com o cara, o peão, vamos falar lá, o teu campeiro, ele conhece a tua fazenda inteira. Ele conhece todas as águas, todas as cercas. Ele nunca viu ela de cima. Mas quando na mentoria começou isso, logo no começo já era essa questão Sim, de fazer o o mapa. mapa. Falar, ai, que saco fazer um mapa. Não, eu pensava assim, mas cara, eu ando tudo lá dentro da fazenda, eu sei tudo, sei cada cerca, Não, tem que fazer um mapa. Hoje você Hoje eu entendeu. enxergo completamente diferente a fazenda. Porque o mapa te dá a dimensão do prato, você faz o plano de manejo, você entende o jogo de xadrez, você sabe a área de cada lugar. É. E aí você vai trazer essa mesma realidade para a tua equipe. Quando você for conversar com o cara, você vai apontar aqui, ó, no mapa, vai falar assim, aqui no 10, É. ele tá vendo o mapa todo, a cabeça dele tá gravando aquela imagem, e aí você tem que fazer assim, 10 tem quantos hectares mesmo? Embaixo tem a tabela. Ele tem que lembrar o hectare, ele nem precisa lembrar de cabeça, ele tem que lembrar como faz a conta. Aí ele fala 10 com tantos hectares, com tanto de gado, aí você vai fazer a matemática com ele. Não, seu João, vem cá. Não, ó, mas esse gado aqui, tá, é tantos cabeças de que peso? Peraí, vamos fazer aquela continha? Você tem que deixar ele fazer. Eu falei para você, se você fizer a conta, o cara não aprende. Não aprende mesmo. Se você fizer a conta, o cara não aprende. Se você fizer a conta, o cara não aprende. Mas, Ajuda ele a fazer a conta. mas eu precisei aprender primeiro, né? Eu não tinha a menor ideia disso. Você Quantas vai vezes eu falei, eu não vou aprender isso nunca. e aprendeu, você hoje faz a conta, você hoje entendeu a importância da agora voltando na coisa mais importante, a maior tecnologia pecuária que existe, chama taxa de lotação. É. Por quê? Porque o Brasil, a pecuária brasileira, o formato dela é a exploração da pecuária a pasto. Confinamento, gado tratado é quase nada. E aí, qual está o nosso grande desafio? Não é adubar pasto, não é mexer na fertilidade do solo, não é esse. É manejar. É conhecer o poder da taxa de lotação. Não me interessa se ela é 0,2 ou se ela é 2 ou 4 unidades animal. Você tem que entender o que representa a carga em cima daquele pasto e a resposta daquele pasto a essa carga. Sim. Quando a gente tem um mapa, que é o princípio de tudo, a gente começa a facilitar a visão do jogo e a gente começa a entender a forma mais fácil de fazer a conta matemática. E aí você vai começar a trazer isso daí para o teu peão. E a gente começa a aprender também, tipo, eu já sei, setor 9, mais ou menos, a carga. Não tanto. Porque Exatamente. começou a virar um histórico. Exatamente. Você começa a criar histórico. Isso Setor 5, poderosíssimo setor isso. 6. Estou começando a entender. Já falo, não, vou pôr tanto no setor 6. Não cabe. Não dá. Ah, não dá. Entendeu? Né? Você vai Ó, aprendendo. tem o setor 5. Qual foi a carga mais alta que aguentou? Numa época que ele estava passado e a gente botou gado lá. Acho que foi 2. A gente chegou em 2, 2 é alguma coisa. É, Passou de 2. 2 unidades de mal, Mas, um pouquinho. mas é porque eu estava passado. Tava passado. Bem tava... manejado hoje, e ele é um compasso da sua fazenda. Qual é a média que a gente toca lá? Tocando acho que 1,2. Aí, ó, é isso que é o ele. Se você puxar ele para 1,4, 1,5, ele fracassa. Exatamente. Se você descer ele para 0,9, 0,8, você perde comida. Sobra, é. Ele já mostrou pra gente assim, ó, Renata, obrigado por todo esse tempo que a gente trabalhou junto, e eu tô te mostrando o que eu posso fazer. Sim. E maravilha, não tem problema. Agora, como que a gente sabe
se aquela lotação daquele setor, ou principalmente aquela lotação da propriedade, porque uma coisa é a gente olhar cada pasto ou cada setor individual, eu ensino muito isso no meu treinamento, e outra coisa é a gente ter o global da propriedade, porque a propriedade é a empresa, ela é a máquina, ela é a fábrica, a junção de vários pontos de produção fazem o negócio. Como que eu sei se uma lotação de 0,8 ou 1,2 pode trazer uma pecuária lucrativa? É naqueles planos de viabilidade. É na hora que eu sento com você para fazer aquela análise que a gente faz todo ano, a revalidação do negócio. Espera aí, Renata, se a gente explorar tal atividade aqui, com essa carga, porque é o que a fazenda aguenta, vamos colocar aqui os cenários que acontecem aqui dentro. Tá? Se for uma cria, por exemplo, nasce bezerro, cura bezerro, desmama bezerro, morre bezerro, emprenha vaca, montamos a operação, analisamos quanto ela produz, transformamos isso em dinheiro. Montamos a outra operação, analisando como ela funciona, quanto ela produz, transformamos isso em dinheiro. Isso pouca gente faz, e é disso que o produtor rural precisa. Mas pouca gente sabe, né, Marcelo? Pouca gente sabe. Agora bastante, que quem está fazendo a minha mentoria aprende tudo e pega todas as minhas planilhas prontas lá dentro. Mas aquela pessoa lá, eu não estou desmerecendo, nem sei quem é, o outro consultor que te atendeu, era isso que ele tinha que ter feito lá atrás. Primeiro era não ter te empurrado despesa não necessária, as armadilhas. E segundo, antes de tudo, era falar, para, Renata, vamos fazer conta, vamos ver qual é o voo que nós vamos pegar. Porque um problema seríssimo dos produtores rurais, eu gosto de falar isso numa das palestras que eu dou, um problema seríssimo dos produtores rurais, a analogia é perfeita. Você imagina um avião voando. Você é um comandante. A maioria dos produtores rurais, eles estão num avião voando e vão decidir para onde eles vão num avião voando. Um avião voando. Peraí, e se você não tem combustível certo? E se tem uma montanha na frente? Nenhum piloto, agora vamos voltar na explicação, nenhum piloto decola um avião sem ter um plano de voo antes. Então, nenhuma empresa, agora eu vou sair da pecuária. Olha o tanto de planejamento. Né? E não foi isso na faculdade que eu aprendi, não foi isso que eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na especialização, quando eu fui fazer veterinária avançada. Eu tive que aprender quando eu fui estudar negócios, que é MBA, gestão empresarial. O que acontece? Ninguém pode decolar o seu negócio, dar um start em algum negócio, sem plano de voo. Certeza. Porque você tem que ter uma visão, você tem que colocar um número lá, as variáveis, para falar assim. Vamos falar que o Ryan está assistindo nossa conversa aqui agora. E o Ryan estava estudando engenharia, e ele fala, vamos construir casa. Meu, parece que é legal. Não é assim que se faz um negócio. Vamos botar tudo no número, vamos rascunhar tudo, vamos pegar todas as variáveis do negócio, vamos analisar o mercado e vamos ver se esse plano de voo dá certo. Sabe onde muita gente erra? É assim, eu acho que dá. É o que você falou. Eu acho que dá, muito avião cai. Muita fábrica de ração. Não, e aí a pecuária ainda tem uma sorte, Renata, que o cara pode errar em tantas coisinhas e não quebra. Ou demora mais a quebrar. Demora mais, Tem outros negócios que não dá. Não dá, Não dá. A pecuária ela tem um problema seríssimo. Por isso que tanta gente burra mexe com pecuária. Porque ela não mata. Ou ela demora para matar. Outros negócios selecionam muito rápido. Vou te contar um outro episódio que eu achei muito legal. Alguns anos atrás, vamos falar que 10 anos atrás, uma década atrás, eu não sei se você chegou a viver ou ouvir isso daí. Teve um boom do ovino, da criação de ovino. Todo mundo começou a virar criador de carneiro. Você chegou a perceber isso daí? Não. Tava com meus cavalos lá no Você tava no junto mundo da fazenda. Mas o que aconteceu? Um monte de gente, de repente, carneiro é bom, carneiro é... Ó, meu pai, inclusive, um monte de gente, mas muita gente mesmo. E o pecuarista, que tem escala, ele transporta a escala dele. Ele falou assim, não, meu, 100 ovelhas não é nada. É 1.000 ovelhas. É 2.000 ovelhas. É 5.000 ovelhas. E ninguém mais quer. Mas é quase ninguém. Sabe quem continuou no ovino? Aqueles que sempre tiveram. Com 50, com 100, com 200, mas que sempre tiveram. Por quê? E tanta
tanta gente entrou no ovino, porque teve a promessa de que a carne custa tanto, que não sei o que lá, que vende, que não sei o que lá. E por que tanta gente entrou e ninguém ficou? Mas é ninguém. Eu vou dar para contar numa mão quantos ficaram. Por quê? Porque o carneiro seleciona o dono. Sabe como que ele seleciona o dono? Rápido. Morre. Ah, Rapaz, mas morre. Renata, mas morre. O boi é uma bosta, porque o boi não morre. nossa. O boi tá podre, ele Tá. tá andando. Você falar que um boi morreu, meu amigo, parabéns, ele tava ruim. É, O o boi carneiro, aguenta. cavalo morre de uma hora para outra. O cavalo é bem sensível. Sensível, ele seleciona o dono. Não cuida do cavalo, não. O carneiro, você tossiu a verminose e mata ele. O cara entrou naquela atividade achando que era igual ao boi. Larga lá. O meu gerente. E bota o número grande, 1.000, 2.000, não sei o que lá, porque eu tenho comida, não sei o que lá. Todo mundo saiu. Então, eu acho muito legal a gente ter essa visão de análise e a gente trazer isso para o mundo de negócios. Ah, então criar carneiro é ruim? Não é ruim. Tem que fazer bem Tem que feito. ter Tem que planejamento, ter né? planejamento, tem que ter o dono certo, tem que ter o envolvimento certo, tem que respeitar a curva de aprendizado. Primeiro faz com 50 para você ver se dá certo, para depois você fazer com 1.000. É, começa devagarinho, né? Vai entendendo, vai. Tá dando dinheiro, é uma maravilha. Mexe com 2. Não vai para 100. Mas quantos áreas você vê desativado aí? Não é verdade? Então é muito legal esse mundo de negócios. Eu mudei muito a minha cabeça quando eu parei de ser exclusivamente um veterinário ou um profissional do agro e comecei a direcionar a minha carreira para o mundo de negócios. Até tem gente que me pergunta assim, tem hora, o que você é? Eu fico até relutante de falar sobre veterinário. Eu não sou mais. Não sou mais. Hoje sou um estrategista de negócios agropecuários. Eu olho o teu número, eu olho a tua empresa, eu gosto de sentar aqui com você e falar, ó, me dá um mapa, me dá o estoque de rebanho, vamos fazer análise, vamos analisar o mercado. Esse é a atividade que eu exploro isso. E ela não é inerente da veterinária, nem da zootecnia, nem da agronomia. Simplesmente é uma junção de capacidade. Eu entendo o sistema de produção, eu entendo o mercado e eu entendo o planejamento de negócios. Trouxe isso para o agro. E é uma ferramenta poderosa. E aí também eu consigo fazer o quê? Aí vem a parte legal de ser um profissional do agro. Eu entendo o que precisa ser aplicado e o que não precisa ser aplicado. É. Para nós finalizarmos, Renata, porque massa conversar com você. Mas ia falar só uma coisa. Fala. Não sei nem se faz parte disso aqui, mas tipo, a coisa sua da consultoria também, assim. Eu falei, a gente está caminhando todo dia, né? Devagarzinho e sempre, né? Tem gente que fala para mim assim, ah, mas já está 2 anos com o Marcelo, 2 Não anos vou e meio. fazer nada tua fazenda? Sei Não, lá. não, tá fazendo não. Eu falo, já não aprendeu tudo? Já não tá na hora de Manda o Marcelo parar? embora. Tem gente, eu até falei, tá na minha família, ó, vocês mandam eu ir embora, mas vocês não mandam o Marcelo embora. Obrigado. Não, mas é verdade, entendeu? Acho que tem tanto para aprender ainda com você, acho que a gente tem um caminho tão Porque longo ainda para gente. Renata, são muitos Acho que não degraus. vamos parar nunca, Não, entendeu? da minha parte, eu amo. E outra, Renata, Porque eu sei que tem mais coisa para acontecer, eu mas sei que tem mais coisa. E, tipo, eu sei que se eu estiver sozinha lá, vai dar errado ainda, são degraus. sabe? Então, E eu falo que o legal da você consultoria, fala dessa curva de aprendizado, eu acho que é sempre a hora isso. que a gente completar o aprendizado da primeira curva, nós vamos criar uma outra. Exatamente. Eu quero sempre estar E nós vamos melhorando, criar estar uma melhorando, outra, estar nós vamos criar uma crescendo. outra. Né? Eu falo muito isso daí. Eu acho assim, chega uma hora numa consultoria, que ela já chega no lado avançado, e o dia a dia ali, o cara tá andando. Se falar que você tá me pagando para te ajudar no dia a dia, não. Teu peão já aprendeu a fazer manejo, você já aprendeu a olhar, o relatório anda. A gente começa a estar lá para o ajuste fino. Então, mas Para segurança numa tomada de decisão, para, eu preciso dividir comigo uma responsabilidade. eu acho que esse ajuste fino é o mais difícil. Com certeza que é o mais Entendeu? difícil. Eu falo, Aí que tá. os meus clientes mais longínquos e mais avançados, chega tem hora que dá vergonha. A gente conversa pouco. A entrega é muito maior no começo, depois é ajuste fino. É ali, vem ali, pá, ó. Tchum. Qual é o nosso próximo degrau esse ano? Pã. Eu acho muito legal uma coisa, é a gente parar para analisar todo ano o quanto que nós estamos progredindo. A nossa linha do tempo, é falar assim, pô, quais são as nossas métricas, estamos batendo, qual a dificuldade, como está o nosso crescimento de caixa financeiro,
Conseguimos construir aquilo que a gente planejou, porque também tudo é relacionado a finanças. Sim. Conseguimos construir o caixa que a gente planejou? Esse caixa vai dar subsídio para a gente dar o próximo passo? Ah, Marcelo, no ano que vem eu não consigo fazer tanto. Beleza. Então, seguimos nessa coisa, vai continuar gerando caixa, essa geração de caixa vai permitir um degrau maior ali na frente. É uma construção, e nós agora estamos num desafio, numa nova fase de desafio, né, Renata, que é começar a implantar a cultura também. Cultura de governança, cultura de negócios. Sim. É igual eu quero fazer aqui dentro do meu negócio. O meu negócio não é assim. Ah, lá é o escritório do Marcelo, é o negócio do Marcelo. Não, eu preciso trazer para a Fran e para as crianças envolvimento aqui dentro. Não que eles tenham que vir aqui aprender a editar vídeo, filmar, não sei o que lá. Vai ser ótimo aprendendo isso daí, participando, porque é uma base de aprendizado para tudo. Se é que a gente vai continuar esperando isso. Mas é entender como o negócio funciona. Isso é super importante, né? Esse é um desafio. Essa é uma coisa. Eu até estava conversando. Olha que legal. A Catiane, você já ouviu falar várias vezes, né, que eu falo. Ela é uma cliente e amiga antiga e muito especial. Esses dias atrás eu estava conversando com ela e eu falei, sabe qual é o nosso próximo passo? Eu falei para ela, é criar um grupo, porque eu tenho essa necessidade. Ah, eu tenho. E aí eu vou abrir para algumas outras pessoas. Poucas, mas é muito poucas. Nós vamos criar um grupo, são produtores rurais ou são pessoas que nós vamos discutir negócio. Nós vamos fazer algumas reuniões por ano em que nós vamos sentar para conversar governança, nós vamos conversar cultura empresarial, nós vamos conversar transição familiar. Não, e eu estou aprendendo muito disso com você. Eu Sim. também não tinha nada disso. E Não eu sabia nada disso. Mas eu tenho estudado e eu tenho a necessidade de montar esse grupo, Renato. Para falar assim, ó, galera, são poucas pessoas, 2 encontros por ano. Presencial. Monta e vem para cá. Senta nessa mesa aqui, nós vamos ter 10 pessoas aqui. Vamos falar de negócio. E vamos trazer para a tua realidade, Renata. Agora vamos trazer para a realidade daquele ali. Agora vou trazer para a minha realidade. Eu aprendi isso, foi muito legal. Na mentoria que eu fazia do Érico Rocha, marketing digital, ele criou um esquema de escada dentro do processo dele. Olha onde eu estou pensando, mas não é só porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu acho muito legal a construção, a evolução das pessoas em prol disso. O produto inicial dele chamava Fórmula de Lançamento. Eu entrei, eu comprei. Ali você aprendia como funcionava esse mundo digital. Foi lá que eu paguei para entrar, era o primeiro degrau. Aprendi. Quando você começa a subir lá dentro, quando você começa a ficar dando certo, tem uma hora que o básico já ficou automático. Não precisa mais do básico. Nossa demanda começa a ser um pouco mais alta. Aí ele criou um segundo produto, que chamou Insider. Insider já era para gente que estava, sabe? Tipo, eu já sei nadar. Bem isso daí, né? É bem isso daí. Aqui embaixo, ninguém sabia nadar. Criou o segundo patamar, nesse patamar estava um monte de gente que já sabia nadar. Só que tem uma hora que tem esse monte de gente que começa a nadar bem demais. Alguns, né? Não é um monte de gente. Tem uma hora que tem alguns que começam a nadar bem demais. Ele criou o terceiro nível. E no caso dele, chama Platinum. Renata, eu falo que o que é meu sonho nesse mundo empresarial? É cada dia você entrar na mesa dos caras que estão em cima. Sabe quando você é criança? E não sei se acontecia isso na sua casa. Minha mãe e meu pai, quando a gente era pequeno, meu pai sempre foi um cara muito social, sempre teve um círculo de amigos muito legal, muito grande. E eles recebiam, iam jantar, sabe? Faziam jantar com os amigos, tal. Eu lembro quando era em casa. Eles faziam uma coisa meio itinerante, né? Eu lembro quando era em casa, mas era gritante assim, ó, hoje é jantar de adulto. Eu fui criado daquela família raiz, que sabia falar não para filho, sabe? Então era assim, não ficava, chorando, eu também quero. Não, era assim, ó, jantar de adulto, tal hora, dormir, ninguém aparece, da porta para dentro. E quando a gente ainda estava podendo ficar lá, às vezes nem era hora de dormir, na copa era a mesa das crianças, e na sala de jantar, na casa tinha sala de jantar mesmo. Na sala de jantar, e você vai na minha casa nova, que vai ter sala de jantar, Renata. Você está arrumando Minha lá, né? vizinha. Mano, mas, ó, o que é legal? Na sala de jantar só sentava os grandes. E o meu sonho de criança era assim, sentar na mesa dos grandes, ouvir a conversa dos grandes. Tem aquela coisa de, hoje, no mundo empresarial, é esse o mundo que eu procuro estar. Cada hora eu quero estar na mesa certa.
E tem uma outra frase que não é minha, mas eu adoro repetir frases de outras pessoas, que é assim: se você está numa mesa ou numa roda de conversa, presta atenção nisso, Ryan, você tem que anotar isso que eu estou falando, ó, vê se você entende. Se você está numa mesa e você é o mais inteligente na mesa, Tá na mesa você errada. está na mesa errada. Tinha ouvido isso já? E o meu sonho hoje é cada hora estar numa mesa que tem gente que sabe mais que eu. E criar esse grupo aí, espelhar esse mecanismo que o Érico criou e a gente formatar isso no agro, com poucas pessoas, e que vai ter um pagamento também para falar assim, ó, meu, tem que pagar porque tem que ter compromisso, custa subir no degrau e ter acesso àquela pessoa, aquele time, sabe, não vai ter um bobo conversando aqui. É a conversa de gente grande. Isso vai ser massa, nós vamos formatar isso. É o próximo degrau. Isso é muito legal. Esse é o próximo degrau. Assim, falando nisso de estar na mesa dos grandes, por isso que toda vez que eu venho aqui, eu faço questão de vir aqui para aprender. Para Troca aprender, ideia, entendeu? estamos junto, né? Eu adoro isso daí, porque, Toda vez, você sabe disso, eu ligo, eu tô aqui por ó, dentro, tô ouvindo. não é só uma consultoria para você falar, deixa eu te usar. Não, vem aqui, vamos trocar ideia, vamos ficar, né? Ainda bem que você me ajudou hoje com o cabo de rede, eu fiz 10 vezes ele. Isso que eu Você não tem uma tenho habilidade, hein, Renata? Nossa, Informática. Nossa. Você falava que será ruim, Tá mas você vendo? manja. Eu queria finalizar te perguntando uma coisa. E os desafios futuros agora? O que você vê em relação à fazenda, em relação a treino, a cavalo, projeto da Renata? Continua indo um degrau por vez, mas... Eu acho que é esse devagar e sempre, né, Marcelo? Ah, Na fazenda, eu acho que a gente já planejou esse ano, então acho que tá bem tranquilo, assim. Eu tento vir em cada 40 dias, se não der também, eu tenho essa tranquilidade que eu te falei sim. hoje. A coisa já está andando com uma determinada Tá organização. andando, a fazenda já está me dando retorno, assim, a coisa já está acontecendo. Cavalo, a gente está pensando em, de repente, começar um rancho novo. Ah, é? Opa, que Então, legal. assim, tem esse projeto aí, eu acho que logo a gente Põe no papel põe no para papel. Já está no prática. papel, na verdade, né? A gente Sim. já está olhando alguns lugares, tal. Acho que logo, logo vai ter um rancho novo aí para a gente. Coisa boa. Essa novidade eu adorei. Renata, eu acho que nós fizemos um bate-papo, nota 10 no podcast, bem papo de campo, papo de vida, papo de cavalo. É, eu gosto de ouvir história de pessoas. Eu gosto assim, por que a Renata veio aqui? Não é porque você é minha cliente, de jeito nenhum. Eu acho que o legal é ouvir história de pessoas que fizeram alguma coisa. Né? A tua coragem de falar. Porque você é filha de papai, você podia talvez ter ficado ali, sabe, ficado por aqui, não sei o que lá. Não, cara, você rompeu com o conforto, você foi atrás de um sonho, você se destacou no sonho, você é referência na tua área hoje, e agora, depois ainda, você teve a coragem de falar: vou meter o pé para dentro da fazenda, vou ajudar meu pai, e você é a menina da coisa aí, sabe? E assumiu e aprendeu. Então, eu quero te parabenizar. E é por isso que você veio aqui, que eu falei: tá, eu podia ter te dado um escorrega para lá e falava que não Estava dava ocupado, para a né? gente conversar. Mas eu acredito muito, e isso me inspira. Eu sou um cara que eu preciso o tempo todo estar andando perto de gente que me inspira. Então, ó, obrigado mesmo por ter participado do nosso podcast aqui. Tomara que esse nosso bate-papo tenha servido para inspirar algumas pessoas. Eu acho que a maior inspiração de que alguém pode colher aqui é isso, ó. Não para de ir atrás, sabe? Nunca. Vai atrás do que você acredita, vai atrás do teu sonho. E o teu sonho de hoje talvez não vai ser o eterno. Você vai mudar. Sim. Você vai assumir um novo desafio. Eu sou um mutante, Renato. Eu era veterinário, estou vendo empresário, estou vendo não sei o que lá, fazendo um monte de coisa, aprendendo a mexer com câmera, a soldar fio, a clipar. Falo, cara, conhecimento Nunca é demais. nunca é demais. E a visão de negócios é o que a gente tem que ter, desenvolver cada dia mais. Quando que eu pensei que eu fosse tocar fazenda? Nunca na minha vida. Nunca achei que fosse ser para mim aquilo lá. E o tanto que eu me apaixonei por isso, sabe? Não me apaixonei, eu gosto. Você sabe que eu gosto de bicho, né? Eu gosto de bicho. Se lá eu dou nó para uma novilha, é perigoso não deixar matar, eu gosto do bicho. Mas eu me apaixonei pela pecuária,
Assim, eu acho que essa coisa a coisa tem que me instigar, sabe? Assim, que nem na competição, eu tenho que deixar aquele cavalo pronto para mim ir lá, para ganhar aquela competição, para eu ser a melhor. Eu acho que na pecuária acontece mesmo, esses desafios que tem, entendeu? E essa coisa de você que é minha inspiração, porque eu venho aqui, ó, e, sabe assim, aprendo com você um monte, não é puxação de saco, você sabe disso, sempre falo. E eu acho que essa coisa de, eu sei que tem muita coisa para mim crescer ainda, sabe? Muita coisa. Eu quero crescer, eu quero. E a gente tem muita gente para passar mensagem e inspirar essas pessoas também. E parabéns, porque eu vejo mulheres tocando fazendas e tocando bem. Isso daí é muito legal. Assumindo, falando, não, eu tenho capacidade, eu vou tocar fazenda, sabe? Eu tô lá, eu tô decidindo com o peão, eu tô comprando, eu tô sentando aqui na mesa para fazer o planejamento. Essas daí é que são as que fazem a diferença. E eu não tenho receio nenhum hoje de tocar fazenda, entendeu? Eu toco com segurança, lógico que tem você na minha cola ali, né? Eu tenho esse contato com você, mas eu tenho bastante segurança no que eu estou fazendo. Maravilha. Outra vez que você vir aqui em Prudente, a gente marca mais um podcast falando de outros assuntos. Se Deus quiser. Valeu. Galera, abraço. Tchau, tchau.